Terceira parte. Os mistérios da natureza. O grande agente mágico. Falamos de uma substância propagada no infinito. A substância una que é céu e terra, isto é, conforme seus graus de polarização, sutil ou fixa. Essa substância é o que Hermes Trismegisto chama de grande telesma. Quando produz o esplendor, ela denomina-se luz. É essa substância que Deus cria antes de todas as coisas, quando diz que seja luz. Ela é ao mesmo tempo substância e movimento. É um fluido e uma vibração perpétua. A força que a põe em movimento e que lhe é inerente denomina-se magnetismo. No infinito, essa substância única é o éter ou a luz etérea. Nos astros que magnetiza, torna-se luz astral. Nos seres organizados, luz ou fluido magnético. No homem, forma o corpo astral ou o mediador plástico. A vontade dos seres inteligentes age diretamente sobre essa luz e, por meio dela, sobre toda a natureza submetida às modificações da inteligência. Essa luz é o espelho comum de todos os pensamentos e de todas as formas, guarda as imagens de tudo o que foi, os reflexos dos mundos passados e, por analogia, os esboços dos mundos futuros. E o instrumento da taumaturgia e da adivinhação, como nos resta explicar na terceira e última parte desta obra. Livro 1. Os mistérios magnéticos. Capítulo 1. A chave do mesmerismo. Mesmer encontrou a ciência secreta da natureza, ele não a inventou. A substância primeira, única e elementar, cuja existência ele proclama em seus aforismos, era conhecida por Hermes e por Pitágoras. Sinésio, que a canta em seus hinos, encontrara sua revelação em meio às lembranças platônicas da escola de Alexandria. Uma única fonte, uma única raiz de luz jorra e abre-se em 3 ramos de esplendor. Um sopro circula em volta da Terra e vivifica, sob inumeráveis formas, todas as partes da substância animada. Hinos de Sinésio, hino 11. Mesmer viu na matéria elementar uma substância indiferente tanto ao movimento quanto ao repouso. Submetida ao movimento é volátil, de volta ao repouso é fixa, e ele não compreendeu que o movimento é inerente à substância primeira, que resulta não de sua indiferença, mas de sua aptidão combinada ao movimento e a um repouso equilibrados um pelo outro, que o repouso não está em nenhuma parte na matéria universalmente viva, mas que o fixo atrai o volátil para fixá-lo, enquanto o volátil corrói o fixo para volatilizá-lo. Que o pretenso repouso das partículas aparentemente fixadas é somente uma luta mais encarniçada e uma tensão maior de suas forças fluídicas que se mobilizam neutralizando-se. É assim que, segundo Hermes, o que está no alto é como o que está embaixo, a mesma força que dilata o vapor contrai e endurece o gelo, tudo obedece às leis da vida inerentes à substância primeira, essa substância atrai e repele, coagula-se e dissolve-se numa constante harmonia, é dupla, é andrógena, abraça-se, fecunda-se, luta, triunfa, destrói, renova, mas nunca se abandona à inércia, pois a inércia seria a morte para ela. Essa substância primeira que se designa na narrativa hierática do Gênesis, quando o verbo dos Elohim faz a luz ordenando-lhe que seja. Elohim diz, que seja a luz, e a luz foi. Essa luz, cujo nome hebreu é Rut, Or, é o ouro fluido e vivo da filosofia hermética. Seu princípio positivo é o enxofre deles, seu princípio negativo, o mercúrio, e seus princípios equilibrados formam o que eles denominaram seu sal. Seria preciso, pois, em vez do 6º aforismo de Mesmer assim concebido: a matéria é indiferente a estar em movimento ou a estar em repouso. Estabelecer este. A matéria universal é necessária ao movimento por sua dupla magnetização e procura fatalmente o equilíbrio. E deixe deduzir os seguintes: a regularidade e a variedade no movimento resultam das combinações diversas do equilíbrio. Um ponto equilibrado por todos os lados permanece imóvel pelo próprio fato de ser dotado de movimento. O fluido é uma matéria em grande movimento e sempre agitada pela variação dos equilíbrios. O sólido é a mesma matéria em pequeno movimento ou em repouso aparente, porque está mais ou menos equilibrada. Não há corpo sólido que não possa ser imediatamente pulverizado, esvair-se em fumaça e tornar-se invisível, se o equilíbrio de suas moléculas viesse a cessar de repente. Não há corpo fluido que não possa tornar-se num segundo mais duro que o diamante, sim se pudesse equilibrar imediatamente suas moléculas constitutivas. Dirigir os ímãs, portanto, é destruir ou criar as formas, é produzir em aparência ou anular os corpos, é exercer a onipotência da natureza.
Nosso mediador plástico é um ímã que atrai ou repele a luz astral sob a pressão da vontade. É um corpo luminoso que reproduz com a maior facilidade as formas correspondentes às ideias. É o espelho da imaginação. Esse corpo alimenta-se de luz astral, exatamente como o corpo orgânico alimenta-se dos produtos da terra. Durante o sono ele absorve a luz por imersão e, durante a vigília, por uma espécie de respiração mais ou menos lenta. Quando se produzem os fenômenos do sonambulismo natural, o mediador plástico está sobrecarregado por uma alimentação que digere mal. A vontade, então, embora ligada pelo torpor do sono, impele instintivamente o mediador em direção aos órgãos para liberá-lo, e produz-se uma reação, de certa forma mecânica, que equilibra pelo movimento do corpo a luz do mediador. Por isso que é tão perigoso acordar os sonâmbulos com um sobressalto, pois o mediador engurgitado pode, então, retirar-se subitamente para o reservatório comum e abandonar inteiramente os órgãos que se encontram, nesse momento, separados da alma, o que ocasiona a morte. O estado de sonambulismo, seja natural, seja factício, é, pois, extremamente perigoso, porque, ao reunir os fenômenos da vigília aos do sono, constitui uma espécie de grande lacuna entre dois mundos. Ao movimentar as moias da vida particular, a alma, banhando-se na vida universal, experimenta um bem-estar indizível e abandonaria de bom grado as ramificações nervosas que a mantêm suspensa acima da corrente. Nos êxtases de todos os tipos a situação é a mesma. Se a vontade aí mergulha no esforço apaixonado ou mesmo se a isso se abandona inteiramente, o sujeito pode ficar idiota, paralisado ou morrer. As alucinações e as visões resultam de ferimentos causados ao mediador plástico e de sua paralisia local. Ora ele cessa de irradiar e substitui as realidades mostradas pela luz por imagens de algum modo condensadas, ora irradia com muita força e condensa-se fora, em torno de alguma morada fortuita e desregulada, como o sangue nas excrescências da carne. Então as quimeras do nosso cérebro tomam um corpo e parecem tomar uma alma. Parecemos a nós mesmos radiosos ou disformes como o ideal de nossos desejos ou de nossos temores. Sendo as alucinações sonhos de pessoas acordadas, supõe sempre um estado análogo ao sonambulismo, porém em sentido contrário, o sonambulismo é o sono tomando emprestado ao despertar seus fenômenos, a alucinação é a vigília sujeita ainda em parte à embriaguez astral do sono. Nossos corpos fluídicos atraem-se e repelem-se uns aos outros, segundo leis consoantes às da eletricidade. É o que produz as simpatias e as antipatias instintivas. Equilibram-se, assim, uns aos outros, e é por isso que as alucinações são frequentemente contagiosas, as projeções anormais mudam as correntes luminosas, a perturbação de um doente ganha as naturezas mais sensitivas, um círculo de ilusões estabelece-se e toda uma multidão é facilmente arrastada para ele. É a história das aparições estranhas e dos prodígios populares. Assim explicam-se os milagres dos médiuns da América e as vertigens dos giradores de mesa, que reproduzem em nossos dias os êxtases dos derviches giradores. Os bruxos lapões com seus tambores mágicos e os malabaristas curandeiros chegam a resultados parecidos por procedimentos semelhantes, seus deuses ou seus diabos em nada contribuem. Os loucos e os idiotas são mais sensíveis ao magnetismo do que as pessoas sãs de espírito, deve-se compreender a razão disso, é preciso pouco para virar completamente a cabeça de um homem embriagado, e contrai-se mais facilmente uma doença quando todos os órgãos estão predispostos a sofrerem suas impressões e a manifestarem suas desordens. As doenças fluídicas têm suas crises fatais. Toda tensão anormal do aparelho nervoso termina em tensão contrária segundo as leis necessárias do equilíbrio. Um amor exagerado transforma-se em aversão, e todo ódio exaltado está bem próximo do amor, a reação dá-se frequentemente com o estrondo e a violência do raio. A ignorância, então, desola-se e indigna-se, a ciência resigna-se e cala-se. Há dois amores, o do coração e o da mente. O amor do coração nunca se exalta, recolhe-se e cresce lentamente pelas provações e pelos sacrifícios. O amor da mente, puramente nervoso e apaixonado, vive apenas de entusiasmo, vai contra todos os deveres, trata o objeto amado como coisa conquistada, é egoísta, exigente, inquieto, tirânico e traz fatalmente consigo o suicídio por catástrofe final ou adultério por remédio. Esses fenômenos são constantes como a natureza, inexoráveis como a fatalidade. Uma jovem artista cheia de futuro e de coragem tinha por marido um homem de bem, um pesquisador científico, um poeta a quem não podia reprovar senão um excesso de amor por ela, abandonou-o ultrajando-o e, desde então, continua a odiá-lo. No entanto, ela também é uma boa mulher,
mas o mundo impiedoso a julga e condena. Todavia, não é agora que ela é culpada. Sua culpa, se é permitido-lhe imputar alguma, foi em primeiro lugar ter amado louca e apaixonadamente seu marido. Mas, dir-se-á, a alma humana então não é livre? Não, ela não o é mais desde que se abandona à vertigem das paixões. Apenas a sabedoria é livre, as paixões desordenadas são o domínio da loucura, e a loucura é a fatalidade. O que dissemos do amor pode-se dizer também da religião, que é o mais poderoso mas também o mais inebriante dos amores. A paixão religiosa tem também seus excessos e suas reações fatais. Pode-se ter êxtases e estigmas, como São Francisco de Assis, e cair em seguida em abismos de devassidão e impiedade. As naturezas apaixonadas são ímãs exaltados, atraem ou repelem com força. Podemos magnetizar de duas maneiras: primeiramente, agindo pela vontade sobre o mediador plástico de outra pessoa, cuja vontade e atos encontram-se, por conseguinte, subordinados a essa ação. Em segundo lugar, agindo pela vontade de uma pessoa, seja por intimidação, seja por persuasão, para que a vontade impressionada modifique, segundo nosso desejo, o mediador plástico e os atos dessa pessoa. Magnetiza-se pela irradiação, pelo contato, pelo olhar e pela palavra. As vibrações da voz modificam o movimento da luz astral e são um veículo poderoso do magnetismo. O sopro quente magnetiza positivamente, e o sopro frio magnetiza negativamente. Uma insuflação quente prolongada na coluna vertebral, abaixo do cerebelo, pode ocasionar fenômenos eróticos. Se for colocada a mão direita sobre a cabeça e a mão esquerda sob os pés de uma pessoa envolta em lã ou em seda, ela será inteiramente atravessada por uma fagulha magnética, e pode-se ocasionar uma revolução nervosa em seu organismo com a rapidez de um raio. Os passes magnéticos servem apenas para dirigir a vontade do magnetizador, confirmando-a através de atos. São sinais e nada além disso. O ato da vontade é expresso, e não operado, por esses sinais. O carvão em pó absorve e retém a luz astral. É o que explica o espelho mágico de Dupotet. Figuras desenhadas a carvão aparecem luminosas para uma pessoa magnetizada e tomam para ela, segundo a direção dada pela vontade do magnetizador, as mais graciosas ou as mais aterrorizantes formas. A luz astral, ou melhor, vital do mediador plástico, absorvida pelo carvão, torna-se totalmente negativa. É por isso que os animais que a eletricidade atormenta, como por exemplo os gatos, gostam de rolar-se no carvão. A medicina, um dia, utilizará essa propriedade, e as pessoas nervosas encontrarão aí um grande alívio. Capítulo 2. A vida e a morte. A vigília e o sono. O sono é uma morte incompleta, a morte é um sono perfeito. A natureza submete-nos ao sono para habituar-nos à ideia da morte, e adverte-nos por meio dos sonhos sobre a persistência de uma outra vida. A luz astral em que o sono nos mergulha é como um oceano onde flutuam inumeráveis imagens, restos das existências naufragadas, miragens e reflexos daquelas que passam, pressentimentos daquelas que vão nascer. Nossa disposição nervosa atrai-nos para aquelas imagens que correspondem à nossa agitação, à nossa fadiga especial, como um ímã colocado em meio a detritos metálicos atrairia e escolheria, sobretudo, a limalha de ferro. Os sonhos revelam-nos a doença ou a saúde, a calma ou a agitação de nosso mediador plástico e, por conseguinte, também de nosso aparelho nervoso. Formulam nossos pressentimentos por meio da analogia das imagens. Pois todas as ideias têm um duplo signo para nós, relativo à nossa dupla vida. Existe uma língua do sono, de que é impossível, no estado de vigília, compreender e até mesmo reunir as palavras. A língua do sono é a da natureza, hieroglífica em seus caracteres e ritmada apenas em seus sons. O sono pode ser vertiginoso ou lúcido. A loucura é um estado permanente de sonambulismo vertiginoso. Uma comoção violenta pode despertar os loucos, assim como pode matá-los. As alucinações, quando trazem consigo a adesão da inteligência, são acessos passageiros de loucura. Toda fadiga do espírito provoca o sono, mas, se a fadiga é acompanhada de irritação nervosa, o sono pode ser incompleto e tomar os caracteres do sonambulismo. Adormece-se por vezes sem disso se aperceber em meio à vida real, e então, em vez de pensar, sonha-se. Porque temos reminiscências de coisas que nunca nos aconteceram. É que as sonhamos acordados.
esse fenômeno do sono involuntário e não sentido, que atravessa de repente a vida real, produz-se frequentemente em todos aqueles que superexcitam seu organismo nervoso com excessos, quer de trabalho, quer de vigílias, quer de bebida, quer de um eretismo qualquer. Os monomaníacos dormem quando se entregam a atos insensatos, e não têm mais consciência de nada ao acordarem. Quando Papavoine foi preso pelos soldados, disse-lhes tranquilamente estas palavras notáveis: "Vós tomais o outro por mim." Era ainda o sonâmbulo que falava. Edgar Poe, esse gênio infeliz que se embriagava, descreveu de um modo terrível o sonambulismo dos monomaníacos. Ora um assassino que ouve, e acredita que todo mundo ouve, o coração de sua vítima bater através das lajes do túmulo, ora um envenenador que, por força de dizer a si mesmo, "Estou em segurança, contanto que não vá denunciar a mim mesmo", termina por sonhar em voz alta que se denuncia e denuncia-se de fato. Edgar Poe não inventou ele próprio nem os personagens nem os fatos de seus estranhos contos, sonhou-os acordado, e é por isso que tão bem lhes dá as cores de uma horrível realidade. O Dr. Briere de Boismont, em sua notável obra sobre as alucinações, conta a história de um inglês, aliás muito sensato, que acreditava ter encontrado um homem com quem travara conhecimento, este o conduzir a almoçar em sua taberna, depois, tendo convidado a visitar a igreja de São Paulo, tentará precipitá-lo do alto da torre onde haviam subido juntos. Desde esse momento, o inglês estava obcecado por esse desconhecido, que apenas ele podia ver, e que reencontrava sempre quando estava só e acabava de jantar bem. Os abismos atraem, a embriaguez chama a embriaguez, a loucura possui irresistíveis atrativos para a loucura. Quando um homem sucumbe ao sono, abomina tudo que poderia acordá-lo. Acontece o mesmo com os alucinados, os sonâmbulos estáticos, os maníacos, os epiléticos e todos aqueles que se abandonam ao delírio de uma paixão. Eles ouviram a música fatal, entraram na dança macabra e sentem-se arrastados no turbilhão da vertigem. Vós lhes falais, não vos ouvem mais, vós os advertis, não vos compreendem mais, mas vossa voz os importuna, tem sono do sono da morte. A morte é uma corrente que arrasta, um precipício que absorve, mas de cujas profundezas o menor movimento vos pode trazer de volta. Sendo a força de repulsão igual à de atração, frequentemente, no instante mesmo de expirar, fica-se violentamente preso à vida, frequentemente também, pela mesma lei de equilíbrio, passa-se do sono à morte, por complacência para com o sono. Um bote balança-se próximo às margens do lago. A criança nele entra, a água brilhante de 1000 reflexos dança à sua volta chamando-a, a corrente que retém o barco estira-se e parece querer romper-se, um pássaro maravilhoso lança-se, então, da margem e plana cantando sobre as ondas alegres, a criança quer segui-lo, leva a mão à corrente, solta o elo. A antiguidade adivinhara o mistério da morte atraente e representará-o na fábula de Ilas. Cansado após uma longa navegação, Ilas chega a uma ilha florida, aproxima-se de uma fonte para retirar água, uma miragem graciosa lhe sorri, ele vê uma ninfa estender-lhe os braços, os seus enfraquecem e não podem retirar o cântaro pesado, o frescor da fonte adormece-o, os perfumes da margem embriagam-no. Ei-lo debruçado sobre a água como um narciso cuja haste fosse quebrada por uma criança a brincar, o cântaro cheio cai ao fundo e Ilas segue-o, morre sonhando com ninfas que o acariciam. Não ouve mais a voz de Hércules que o chama de volta aos trabalhos da vida, e que percorre todas as margens gritando 1000 vezes, Ilas, Ilas. Outra fábula, não menos comovente, que sai das sombras da iniciação órfica, é a de Eurídice chamada de volta à vida pelos milagres da harmonia e do amor. Eurídice, esta sensitiva rompida no próprio dia de seu casamento e que se refugiou na tumba ainda trêmula de pudor. Logo, ela ouve a lira de Orfeu, e lentamente sobe em direção à luz, as terríveis divindades do Érebo não ousam fechar-lhe a passagem. Ela segue o poeta, ou antes, a poesia que ela adora. Mas ai do amante se mudar a corrente magnética e se seguir, com um único olhar, aquela que lhe deve somente atrair. O amor sagrado, o amor virginal, o amor mais forte que o túmulo busca apenas a dedicação e foge desvairado diante do egoísmo do desejo. Orfeu sabe disso, mas por um instante esquece. Eurídice, em suas brancas vestes de noiva, está deitada no leito nupcial, ele, sob as vestimentas de grande hierofante, está em pé, a lira nas mãos, a cabeça coroada com os louros sagrados, os olhos voltados para o oriente, e canta. Canta as flechas luminosas do amor que atravessam as sombras do antigo caos, as ondas da doce claridade escorrendo da teta negra da mãe dos deuses, Eros e Ânteros.
Adonis que volta à vida para escutar os lamentos de Vênus e que se reanima como uma flor sob o orvalho brilhante de suas lágrimas, Castor e Pólux que a morte não pôde desunir e que se amam ora no inferno, ora na terra. Depois ele chama suavemente Eurídice, sua querida Eurídice, sua Eurídice tão amada. Ah! Miseram Euridicem animam fugiente vocaba. Euridicem. Totó refereban flumine ripai. Enquanto ele canta, aquela pálida estátua que a morte fez colore-se com as primeiras nuances da vida, seus lábios brancos começam a avermelhar-se como a aurora da manhã. Orfeu a vê, treme, balbucia, o hino vai expirar em sua boca, mas ela empalidece novamente, e então o grande hierofante tira de sua lira cantos dilacerantes e sublimes, não olha mais senão para o céu, chora, implora, e Eurídice abre os olhos. Infeliz! Não olhes para ela, canta ainda, não afugentes a borboleta de Psique, que quer pousar nesta flor. Mas o insensato viu o olhar da ressuscitada, o grande hierofante cede à embriaguez do amante, a lira cai de suas mãos, olha Eurídice, corre em sua direção. Aperta-a em seus braços e encontra ainda gelada, seus olhos tornaram a fechar-se, seus lábios estão mais pálidos e mais frios do que nunca, a sensitiva estremeceu, e o vínculo delicado da alma rompeu-se novamente para sempre. Eurídice está morta e os hinos de Orfeu não mais a trarão de volta à vida. Em nosso dogma e ritual da alta magia, ousamos dizer que a ressurreição dos mortos não é um fenômeno impossível na própria ordem da natureza, e nisso não negamos nem contradissemos de nenhum modo a fé fatal da morte. Uma morte que pode cessar é apenas uma letargia e um sono, mas é sempre pela letargia e pelo sono que a morte começa. O estado de quietude profunda que se sucede, nesse momento, as agitações da vida levam então a alma distendida e dormente, não se pode fazê-la voltar, forçá-la a novamente mergulhar, senão excitando violentamente todas as suas feições e todos os seus desejos. Quando Jesus, o Salvador do mundo, estava na terra, a terra era mais bela e mais desejável do que o céu, e no entanto, para acordar a filha de Jairo, Jesus precisou gritar e sacudi-la. Foi a poder de frêmitos e de lágrimas que chamou de volta do túmulo o amigo Lázaro, tão difícil é interromper uma alma cansada que dorme o seu primeiro sono. Todavia, o rosto da morte não tem a mesma serenidade para todas as almas que o contemplam, quando se teve frustrado o objetivo da vida, quando se levam consigo cobiças desenfreadas ou ódios insaciados, a eternidade aparece para a alma ignorante ou culpada com tão formidáveis proporções de dores que ela tenta algumas vezes lançar-se novamente na vida mortal. Quantas almas assim agitadas pelo pesadelo do inferno refugiaram-se em seus corpos gelados e já cobertos pelo mármore da tumba? Foram encontrados esqueletos revirados, convulsos, retorcidos, e foi dito: aí estão homens que foram enterrados vivos. Enganavam-se frequentemente, e bem podiam ser retomados da morte, ressuscitados da sepultura que, por se terem abandonado completamente as angústias do limiar da eternidade, com ela foram ter por duas vezes. Um magretista célebre, o Barão do Pote, ensina no seu livro secreto sobre a magia que se pode matar pelo magnetismo como pela eletricidade. Essa revelação nada tem de estranho para quem conhece bem as analogias da natureza. É certo que, dilatando-se além dos limites ou coagulando-se repentinamente o mediador plástico de um sujeito, pode-se separar sua alma de seu corpo. Basta algumas vezes provocar numa pessoa uma violenta cólera ou um enorme susto para matá-la subitamente. O uso habitual do magnetismo geralmente coloca o sujeito que a ele se abandona à mercê do magnetizador. Quando a comunicação é bem estabelecida, quando o magnetizador pode produzir à vontade o sono, a insensibilidade, a catalepsia, etc., só lhe custaria um esforço a mais trazer também a morte. Contaram-nos, como verdadeira, uma história de que todavia não garantimos a autenticidade. Vamos contá-la porque pode ser verdadeira. Pessoas que duvidavam ao mesmo tempo da religião e do magnetismo, desses incrédulos que se prestam a todas as superstições e a todos os fanatismos, haviam convencido, a peso de ouro, uma pobre moça a submeter-se às suas experiências. Era uma natureza impressionável e nervosa, cansada além disso pelos excessos de uma vida mais do que irregular, e já enojada da existência. Adormecem-na, ordenam-lhe que veja, ela chora e debate-se. Falam-lhe de Deus. Tremem-lhe todos os membros. Não, diz ela, ele me dá medo, não quero olhar para ele. Olhe para ele, eu quero. Ela abre então os olhos, suas pupilas dilatam-se e fica apavorante. O que você está vendo? Não consigo dizer. Oh!
por misericórdia, acordem-me. Não, olhe e diga o que está vendo. Vejo uma noite negra em que turbilhonam fagulhas de todas as cores em volta de dois grandes olhos que se movem sem parar. Desses olhos saem raios que se enrolam em serpentinas e ocupam todo o espaço. Oh, isso me dói, acordem-me. Não, olhe, para onde mais querem que eu olhe? Olhe dentro do paraíso. Não, não posso subir até lá, a grande noite me rechaça e volto sempre a cair. Então olhe dentro do inferno. Aí, a sonâmbula agita-se convulsivamente. Não. Não. Grita soluçando, não quero, me daria vertigem, cairia. Oh! Segurem-me. Detenham-me. Não, desça. Aonde querem que eu desça? Ao inferno. É horrível. Não, não, não quero ir. Vá. Misericórdia. Vá, eu quero. As feições da sonâmbula ficam terríveis de se ver, os cabelos em pé, os olhos esbugalhados só mostram o branco, o peito arfa e deixa escapar um som rouco. Vá até lá, eu quero, repete o magnetizador. Estou aqui, diz entre dentes a infeliz, caindo esgotada. Depois, não responde mais, a cabeça inerte tomba sobre os ombros, os braços pendem ao longo do corpo. Aproximam-se dela, tocam-na. Querem, já tarde demais, acordá-la, o crime estava consumado, a mulher estava morta e os autores dessa experiência sacrílega, graças à incredulidade pública em matéria de magnetismo, não foram perseguidos. Coube à autoridade atestar um óbito, e a morte foi atribuída à ruptura de um aneurisma. O corpo, aliás, não tinha nenhuma marca de violência, mandaram-no enterrar e encerrou-se o caso. Eis um outro caso que nos foi contado por companheiros da volta à França. 2 companheiros hospedavam-se no mesmo albergue e dividiam o mesmo quarto. Um dos 2 tinha o hábito de falar dormindo, quando então respondia às perguntas que seu colega lhe fazia. Uma noite, ele começa, de repente, a soltar gritos sufocados, o outro companheiro acorda e pergunta-lhe o que está vendo. Mas então você não está vendo, diz o que está dormindo, não está vendo esta pedra enorme, está se soltando da montanha, está caindo sobre mim, vai me esmagar. Pois então fuja. Impossível, meus pés estão enroscados no espinheiro que se aperta cada vez mais. Ai! Socorro! Lá está a grande pedra que vem para cima de mim. Toma, aqui está ela. Diz rindo o outro, que lhe atira na cabeça o travesseiro para acordá-lo. Um grito terrível, subitamente sufocado na garganta, uma convulsão, um suspiro, depois mais nada. O desastrado brincalhão levanta-se, puxa o colega pelo braço, chama-o, assusta-se por sua vez, grita, alguém traz uma luz, o infeliz sonâmbulo estava morto. Capítulo 3. Mistérios das alucinações e da evocação dos espíritos. Uma alucinação é uma ilusão produzida por um movimento irregular da luz astral. É, como dissemos antes, a mistura dos fenômenos do sono aos da vigília. Nosso mediador plástico aspira e respira a luz astral ou a alma vital da Terra, como nosso corpo aspira e respira a atmosfera terrestre. Ora, do mesmo modo que em alguns lugares o ar é impuro e irrespirável, também algumas circunstâncias fenomenais podem tornar a luz astral malsã e não assimilável. Tal ar também pode ser muito vivo para algumas pessoas e convir perfeitamente a outras, sendo assim também com a luz magnética. O mediador plástico assemelha-se a uma estátua metálica permanentemente em fusão. Se o molde está defeituoso, ela torna-se disforme, se o molde se quebra, ela foge. O molde do mediador plástico é a força vital equilibrada e polarizada. Nosso corpo, por meio do sistema nervoso, atrai essa forma fugidia de luz especificada, mas a fadiga local ou a superexcitação parcial do aparelho pode ocasionar disformidades fluídicas. Essas disformidades alteram parcialmente o espelho da imaginação e ocasionam alucinações habituais próprias aos visionários estáticos. O mediador plástico, feito à imagem e semelhança de nosso corpo, cujos órgãos reproduz luminosamente, tem visão, tato, audição, olfato e paladar que lhe são próprios, pode, quando está superexcitado, comunicá-los por vibrações ao aparelho nervoso, de tal modo que a alucinação seja completa. A imaginação parece, então, triunfar sobre a própria natureza e produz fenômenos verdadeiramente estranhos.
O corpo material inundado de fluido parece participar das qualidades fluídicas, escapa às leis da gravidade, torna-se momentaneamente invulnerável e mesmo invisível num círculo de alucinados por contágio. Sabe-se que os convulsionários de São Medardo deixavam-se atenazar, espancar, triturar, crucificar, sem que sentissem nenhuma dor, que se erguiam do chão, andavam de cabeça para baixo, comiam alfinetes e os digeriam. Achamos oportuno relatar aqui o que publicamos no jornal O Estafeta sobre os prodígios do médium americano Home e sobre vários fenômenos da mesma ordem. Nunca fomos, nós mesmos, testemunhas dos milagres do Sr. Home, mas nossas informações vêm das melhores fontes, recolhemos-nas numa casa onde o médium americano foi acolhido com benevolência quando estava infeliz, e com indulgência quando chegou a tomar sua doença por uma felicidade e uma ventura. É a casa de uma senhora nascida na Polônia, mas 3 vezes francesa pela nobreza de seu coração, pelos encantos inefáveis de seu espírito e pela celebridade europeia de seu nome. A publicação dessas informações no Estafeta atraiu-nos, sem que saibamos bem porquê, as injúrias de um senhor de Pene, conhecido, desde então, por seu duelo infeliz. Lembramo-nos, na ocasião, da fábula de La Fontaine sobre o louco que atirava pedras num sábio. O senhor de Pene tratava-nos de um padre que abandonou a batina e de mau católico. Mostramo-nos pelo menos bom cristão compadecendo-nos dele e perdoando-o, e, como é impossível ser um padre que abandonou a batina sem nunca ter sido padre, deixamos cair por terra uma injúria que não nos atingia. Na semana passada, o Sr. Home queria mais uma vez deixar Paris, essa Paris onde, se os próprios anjos e demônios aparecessem sob uma forma qualquer, não passariam muito tempo por seres maravilhosos, e nada melhor teriam a fazer senão retornar logo ao céu ou ao inferno, para escapar ao esquecimento e ao abandono dos humanos. O Sr. Home, com ar triste e desiludido, despedia-se, então, de uma nobre dama, cuja benevolente acolhida fora uma de suas primeiras alegrias na França. Naquele dia, como sempre, a senhora B. foi gentil com ele, e quis retê-lo para jantar. O misterioso personagem ia aceitar, quando alguém disse que era esperado um cabalista conhecido no mundo das ciências ocultas pela publicação de um livro intitulado Dogma e Ritual da Alta Magia. As feições do Sr. Home alteraram-se de repente, e ele declarou balbuciando e com uma visível perturbação que não podia ficar e que a aproximação daquele professor de magia causava-lhe um insuperável terror. Tudo o que lhe disseram para tranquilizá-lo foi inútil. Não julgo esse homem, dizia ele, nem afirmo que ele seja bom ou mau, nada sei sobre isso, mas sua atmosfera me faz mal, perto dele me sentiria sem forças e como que sem vida. E, depois dessa explicação, o Sr. Home apressou-se a despedir-se e a sair. Esse terror dos homens de prestígio em presença dos verdadeiros iniciados à ciência não é um fato novo nos anais do ocultismo. Pode-se ler em Filóstrato a história da estrige que treme ao ouvir chegar Apolônio de Tiana. Nosso admirável escritor Alexandre Dumas dramatizou essa lenda mágica no belo resumo de todas as lendas que serviria de prólogo à sua grande epopeia romanesca do judeu errante. A cena passa-se em Corinto, é uma cerimônia de casamento antiga com belas crianças coroadas de flores que carregam archotes nupciais e cantam epitalâmios graciosos e ornados de voluptuosas imagens como as poesias de Catulo. A noiva está linda, em suas castas vestes, como a Polímnia antiga, e está amorosa e deliciosamente provocante em seu pudor, como uma Vênus de Corrégio ou uma Graça de Canova. Aquele que ela desposa é Clínias, um discípulo do célebre Apolônio de Tiana. O mestre prometeu vir às núpcias de seu discípulo, mas não vem, e a bela noiva respira mais aliviada, pois teme Apolônio. No entanto, o dia não acabou. É chegada a hora do leito nupcial, e de repente Meroe treme, empalidece, olha fixamente em direção à porta, estende a mão aterrorizada e diz numa voz sufocada: Eilo! É ele! É Apolônio de fato. Eis o mago, eis o mestre, a hora dos encantamentos passou, os prestígios caem diante da verdadeira ciência. Procura-se a bela noiva, a branca Meroe, e vê-se apenas uma velha mulher, a bruxa Caníde, a devoradora de criancinhas. Clínias está desiludido, agradece seu mestre, e está salvo. O vulgo sempre se enganou sobre a magia, e confunde os adeptos com os encantadores. A verdadeira magia, isto é, a ciência tradicional, dos magos, é inimiga mortal dos encantamentos, ela impede ou faz cessar os falsos milagres, oxiza a luz e fascinadores de um pequeno número de testemunhas preparadas ou crédulos. A desordem aparente nas leis da natureza é uma mentira, não é, pois, uma maravilha.
A maravilha verdadeira, o verdadeiro prodígio sempre resplandecente aos olhos de todos é a harmonia sempre constante dos efeitos e das causas, são os esplendores da ordem eterna. Não saberíamos dizer se Cagliostro teria feito milagres diante de Swedenborg, mas teria certamente temido a presença de Paracelso e de Henri Conrad, se esses dois grandes homens tivessem sido seus contemporâneos. Longe de nós, no entanto, a ideia de denunciar o Sr. Home como um bruxo de baixa categoria, isto é, um charlatão. O célebre médium americano é doce e ingênuo como uma criança. É um pobre ser muito sensitivo, sem intriga e sem defesa, é o joguete de uma força terrível que ele ignora, e ele próprio é certamente a primeira de suas vítimas. O estudo dos estranhos fenômenos que se produzem em torno desse moço é da maior importância. Trata-se de rever seriamente as denegações demasiado levianas do século XVIII, e de abrir diante da ciência e da razão horizontes menos estreitos que os da crítica burguesa, que nega tudo o que ainda não pode explicar. Os fatos são inexoráveis, e a verdadeira boa-fé nunca deve recear examiná-los. A explicação desses fatos que todas as tradições obstinam-se em afirmar e que se reproduzem diante de nós com uma incômoda publicidade, essa explicação, antiga como os próprios fatos, rigorosa como a matemática, mas pela primeira vez tirada das sombras onde a escondiam os hierofantes de todas as idades, seria um grande evento científico, se pudesse obter bastante luz e publicidade. Vamos talvez preparar esse evento, pois não nos seria permitido a esperança audaciosa de concluí-lo. Em primeiro lugar, eis os fatos em toda a sua singularidade. Comprovamo-os e vamos restabelecê-los com uma rigorosa exatidão, abstendo-nos, inicialmente, de qualquer explicação ou comentário. O Sr. Home está sujeito a êxtases que o põem, segundo ele, em contato diretamente com a alma de sua mãe, e, pela intermediação desta, com todo o mundo dos espíritos. Descreve, como sonâmbulos de Caigne, pessoas que nunca viu e que são reconhecidas pelos que as evocam, vos dirá mesmo seus nomes e responderá de sua parte a perguntas que só podem ser compreendidas por elas e por vós mesmos. Quando ele está no apartamento, ruídos inexplicáveis fazem-se ouvir. Batidas violentas ecoam nos móveis e nas paredes, algumas vezes as portas e as janelas abrem-se como se fossem impelidas por uma tempestade e fora, chega-se a ouvir o vento e a chuva, ao sair, o céu está sem nuvens, e não se sente nem o mais leve sopro de vento. Os móveis são erguidos e deslocados sem que ninguém os toque. Lápis escrevem sozinhos. A caligrafia é a do Sr. Home, e cometem os mesmos erros que ele. As pessoas presentes sentem-se tocar e agarrar por mãos invisíveis. Esses contatos, que parecem escolher as damas, carecem de seriedade, e por vezes mesmo de conveniência, em sua aplicação. Pensamos que nos compreendem o suficiente. Mãos visíveis e tangíveis saem ou parecem sair das mesas, mas para isso é preciso que as mesas estejam cobertas. São necessários alguns preparativos ao agente invisível, assim como aos mais hábeis sucessores de Robert Houdin. Essas mãos mostram-se sobretudo na escuridão, são quentes e fosforescentes ou frias e negras. Escrevem tolices ou tocam piano, e quando tocam piano é preciso vir o afinador, pois seu contado é sempre fatal à afinação do instrumento. Um dos mais recomendáveis personagens da Inglaterra, Sir Edward Bulwer Lytton, viu e tocou essas mãos, lemos a declaração escrita e assinada por ele. Declara mesmo tê-las apertado e puxado para si com toda a força, para fazer saírem do seu esconderijo os braços a que naturalmente elas deviam estar ligadas. Mas a coisa invisível foi mais forte do que o romancista inglês, e as mãos escaparam-lhe. Um fidalgo russo, que foi o protetor do Sr. Home e cujo caráter e boa-fé não poderiam ser alvo de nenhuma dúvida, o conde A.B., também viu e apertou vigorosamente as mãos misteriosas. Eram, disse ele, formas perfeitas de mãos humanas, quentes e vivas, só que não se sentiam os ossos. Cerradas num aperto inevitável, as mãos não lutaram para escapar, mas diminuíram, fundiram-se de algum modo, e o conde acabou por nada mais segurar. Outras pessoas que viram e tocaram essas mãos dizem que os dedos são inchados e rígidos, e comparam-nos a luvas de borracha cheias de um ar fosforescente e quente. Por vezes, no lugar de mãos, são pés que se exibem, todavia, nunca descoberto. O espírito, a quem provavelmente faltam sapatos, respeita ao menos nisso a delicadeza das damas, e nunca mostra seu pé a não ser sob um cortinado ou uma toalha. A aparição desses pés cansa e assusta muito o Sr. Home.
Ele procura então aproximar-se de alguma pessoa saudável, agarrar como se temesse afogar-se, e a pessoa assim agarrada pelo médium sente-se de repente num estado singular de esgotamento e debilidade. Um fidalgo polonês, que assistia a uma das sessões do Sr. Home, colocará no chão entre seus pés um lápis sobre um papel, e pedirá um sinal da presença do espírito. Durante alguns instantes nada se moveu. De repente, o lápis foi lançado ao outro extremo do apartamento. O fidalgo abaixou-se, pegou o papel e viu aí 3 signos cabalísticos que ninguém compreendia. Só o Sr. Home, ao vê-los, pareceu experimentar uma grande contrariedade e manifestou um certo temor, porém recusou-se a explicar a natureza e a significação desses caracteres. Guardaram-nos, então, e trouxeram-nos para este professor de magia, cuja aproximação o médium tanto receara. Examinamo-os e aqui está sua minuciosa descrição. Estavam desenhados com força e o lápis quase rasgara o papel. Estavam espalhados na folha sem ordem e sem alinhamento. O primeiro era o signo que os iniciados egípcios geralmente colocavam na mão de Tifon. Um tal com duplo traço vertical aberto em forma de compasso, uma cruz com alça tendo no alto um círculo, abaixo do círculo um duplo traço horizontal, sob o duplo traço horizontal um duplo traço oblíquo em forma de V invertido. O segundo caráter representava uma cruz de grande hierofante com as 3 travessas hierárquicas. Esse símbolo, que remonta à mais alta antiguidade, é ainda o atributo de nossos soberanos pontífices e arremata à extremidade superior de seu bastão pastoral. Mas o signo traçado pelo lápis tinha de particular que o ramo superior, a cabeça da cruz, era duplo e formava ainda o terrível vetifoniano, o signo do antagonismo e da separação, o símbolo do ódio e do combate eterno. O terceiro caráter era o que os maçons denominam cruz filosófica, uma cruz de 4 ramos iguais com um ponto em cada um dos ângulos. Porém, em vez de 4 pontos, havia somente 2, colocados nos 2 ângulos da direita, ainda um signo de luta, de separação e de negação. O professor, que nos será permitido distinguir aqui do narrador e nomear na terceira pessoa, para não cansar nossos leitores parecendo falar-lhes de nós, o professor, pois, mestre Elifas Levi, deu às pessoas reunidas na sala da senhora B. a explicação científica das 3 assinaturas, e eis o que ele disse. Estes 3 signos pertencem à série dos hieróglifos sagrados e primitivos conhecidos somente pelos iniciados da primeira ordem. O primeiro é a assinatura de Tifon. Ele exprime a blasfêmia desse espírito do mal estabelecendo o dualismo no princípio criador. Pois a cruz com alça de Osíris é um linga invertido, e representa a força paterna e ativa de Deus, a linha vertical saindo do círculo, fecundando a natureza passiva, a linha horizontal. Dobrar a linha vertical é afirmar que a natureza tem 2 pais, é colocar o adultério no lugar da maternidade divina, é afirmar, ao invés do primeiro princípio inteligente, a fatalidade cega que tem por resultado o conflito eterno das aparências no nada e é, pois, o mais antigo, o mais autêntico e o mais terrível de todos os estigmas do inferno. Significa o Deus ateu, é a assinatura de Satã. Essa primeira assinatura é hierática e refere-se aos caracteres ocultos do mundo divino. A segunda pertence aos hieróglifos filosóficos, representa a medida ascensional da ideia e a extensão progressiva da forma. É um triplo tal invertido, é o pensamento humano afirmando alternativamente o absoluto nos 3 mundos, e esse absoluto termina aqui por um forcado, ou seja, pelo signo da dúvida e do antagonismo. De tal modo que, se o primeiro caráter queria dizer, não existe Deus, este tem por significação rigorosa, a verdade hierárquica não existe. O terceiro, ou a cruz filosófica, foi em todas as iniciações o símbolo da natureza e de suas 4 formas elementares. Os 4 pontos representam as 4 letras indizíveis e incomunicáveis do tetragrama oculto, esta fórmula eterna do grande arcano G. A. Os 2 pontos da direita representam a força, os da esquerda figuram o amor, e as 4 letras devem ser lidas da direita para a esquerda começando pelo alto à direita, e indo daí para a letra embaixo à esquerda, e assim para as outras fazendo a cruz de Santo André. A supressão dos 2 pontos da esquerda exprime, pois, a negação da cruz, a negação da misericórdia e do amor. A afirmação do reino absoluto da força, e de seu antagonismo eterno, de alto a baixo e de baixo ao alto. A glorificação da tirania e da revolta. O signo hieroglífico do vício imundo, que se teve ou não razão de reprovar aos templários, é o signo da desordem e do desespero eternos.
Tais são, portanto, as primeiras revelações da ciência oculta dos magos sobre esses fenômenos de manifestações sobrenaturais. Agora, seja-nos permitido relacionar essas assinaturas estranhas a outras aparições contemporâneas de escrituras fenomenais, pois é um verdadeiro processo que a ciência deve instruir antes de levá-lo ao tribunal da razão pública. É preciso, pois, não desprezar nenhuma averiguação e nenhum indício. Nas proximidades de Caen, em Tilly-sur-Seules, uma série de fatos inexplicáveis produziam-se, havia alguns anos, sob a influência de um médium ou de um estático chamado Eugênie Vintras. Algumas circunstâncias ridículas e um processo fraudulento logo fizeram cair no esquecimento e mesmo no desprezo esse taumaturgo, atacado aliás com violência em panfletos cujos autores eram antigos admiradores de sua doutrina, pois o médium Vintras também dogmatiza. No entanto, uma coisa é notável nas invectivas de que ele é alvo, é que seus adversários, mesmo esforçando-se em condená-lo, reconhecem a verdade de seus milagres e contentam-se em atribuí-los ao demônio. Quais são, pois, os milagres tão autênticos de Vintras? Sobre esse assunto estamos melhor informados do que ninguém, como logo se notará. Autos assinados por testemunhas honradas, artistas, médicos, padres, aliás irrepreensíveis, foram-nos comunicados, e interrogamos testemunhas oculares, e, melhor do que isto, vimos. As coisas merecem ser contadas com alguns detalhes. Existe em Paris um escritor, no mínimo excêntrico, que se chama Madroli. É um ancião cuja família e relações são honradas. Escreveu primeiramente no sentido católico mais exaltado, recebeu os estímulos mais lisonjeiros das autoridades eclesiásticas e até mesmo breves emanações da Santa Sé, depois conheceu Vintras, e, arrastado pelo prestígio de seus milagres, tornou-se um sectário determinado e um inimigo irreconciliável da hierarquia e do clero. Na época em que Eliphas Levi publicava seu dogma e ritual da alta magia, recebeu uma brochura de Madroli que o surpreendeu. O autor sustentava abertamente os paradoxos mais inauditos no estilo desordenado dos estáticos. Para ele, a vida bastava para a expiação dos grandes crimes, uma vez que ela era consequência de uma sentença de morte. Os piores homens, por serem os mais infelizes de todos, pareciam lhe oferecer a Deus uma expiação mais sublime. Enfurecia-se contra toda a repressão e toda a danação. Uma religião que condena, exclamava ele, é uma religião condenada. Depois pregava a licença mais absoluta sob o pretexto de caridade, e chegava até a dizer que o ato de amor mais imperfeito e aparentemente mais repreensível valia mais que a melhor das preces. Era o Marquês de Sade tornado pregador. Depois negava o diabo com um entusiasmo por vezes pleno de eloquência. Podeis conceber, dizia ele, um diabo que Deus tolera, que Deus autoriza. Conceber além disso um Deus que fez o diabo e que o deixa atormentar criaturas já tão fracas e tão prontas a se enganarem. Um Deus do diabo enfim, secundado, preconceituoso e mal superado em suas vinganças por um diabo de Deus. O restante da brochura tinha a mesma força. O professor de magia esteve a ponto de aterrorizar-se e tratou de conseguir o endereço de Madroli. Não foi sem alguma dificuldade que ele chegou até esse singular panfletário, e eis a seguir mais ou menos o que foi a conversa. Eliphas Levi, senhor, recebi sua brochura. Venho agradecer-lhe e testemunhar-lhe ao mesmo tempo meu espanto e meu pesar. Madroli, seu pesar, senhor. Queira explicar-se, não estou entendendo. Lamento profundamente, senhor, vê-lo cometer erros que outrora eu mesmo cometi. Mas eu tinha, então, pelo menos a desculpa da inexperiência e da juventude. Falta alcance à sua brochura porque falta-lhe medida. Por certo, sua intenção era protestar contra erros na crença, contra abusos na moral, e acontece serem a própria crença e a moral que o Senhor ataca. A exaltação que transborda em seu pequeno escrito deve mesmo causar-lhe muito transtorno, e alguns de seus melhores amigos devem ter se preocupado com seu estado de saúde. Sem dúvida. Já se disse e ainda se diz que sou louco. Mas não é de hoje que os crentes devem suportar a loucura da cruz. Estou exaltado porque, no meu lugar, o Senhor também estaria, pois é impossível permanecer frio na presença dos prodígios. Oh! Oh! O Senhor está falando de prodígios, isso me interessa. Vejamos, cá entre nós e de boa fé, de que prodígio se trata? Ora! De que prodígio senão daqueles do grande profeta Elias, que voltou à terra sob o nome de Pierre Michel?
Estou ouvindo, o Senhor quer dizer Eugênio Vintras. Ouvi falar de suas obras. Mas ele realmente faz milagres? Nesse momento, Madrole dá um salto da cadeira, ergue os olhos e as mãos para o céu, e termina por sorrir com uma condescendência que se assemelha a uma profunda piedade. Se ele faz milagres, meu Senhor, e os maiores, os mais surpreendentes, os mais incontestáveis, os mais verdadeiros milagres que se tenham feito na terra desde Jesus Cristo. Como milhares de hóstias aparecem sobre altares onde não havia nenhuma, o vinho brota em cálices vazios, e não é uma ilusão, é vinho, um vinho delicioso, ouvem-se músicas celestes, exalam-se aromas do outro mundo, e finalmente sangue, um verdadeiro sangue humano, foi examinado por médicos, um sangue de verdade, estou dizendo, goteja e por vezes jorra das hóstias deixando nelas caracteres misteriosos. Estou lhe dizendo o que vi, ouvi, toquei, provei. E o Senhor quer que eu permaneça frio diante de uma autoridade eclesiástica que acha mais cômodo negar tudo do que examinar qualquer coisa. Com licença, meu Senhor, é sobretudo em matéria de religião que a autoridade nunca pode errar. Em religião, o bem é a hierarquia, e o mal é a anarquia, a que se reduziria, com efeito, a influência do sacerdócio, se o Senhor coloca como princípio que é preciso acreditar no testemunho dos sentidos mais do que nas decisões da Igreja. A Igreja não é mais visível do que todos os seus milagres? Os que veem milagres e não veem a Igreja são bem mais dignos de compaixão do que os cegos, pois não lhes resta nem mesmo o recurso de se deixarem conduzir? Meu Senhor, sei tanto quanto o Senhor essas coisas. Mas Deus não pode estar em desacordo consigo próprio. Não pode permitir que a boa-fé seja ludibriada, e a própria Igreja não poderia decidir que sou cego quando tenho 2 olhos. Ouça, eis o que se lê nas cartas de Jean Hus, 43ª carta, no final. Um doutor disse-me, em todas as coisas submeter-me-ia ao concílio, tudo então seria bom e legítimo para mim. Acrescentou, se o concílio dissesse que tendes apenas um olho, embora tenhais 2, ainda assim seria preciso dizer que o concílio tem razão. Quando o mundo inteiro, respondi, afirmasse tal coisa, enquanto tivesse o uso da razão, não poderia concordar sem ferir minha consciência. Eu lhe direi como Jean Hus, antes de haver uma igreja e concílios, há uma verdade e uma razão. Um momento, meu caro senhor. Antigamente o senhor era católico, não é mais, as consciências são livres. Observarei apenas que a instituição da infalibilidade hierárquica em matéria de dogma é de modo bem diverso racional e bem mais incontestavelmente verdadeira que todos os milagres do mundo. Aliás, o que não se deve fazer para conservar a paz? Acredita o Senhor que Jean Hus não teria sido um homem bastante superior, se tivesse sacrificado um de seus olhos à concórdia universal, ao invés de inundar a Europa de sangue? Ó, Senhor, que a Igreja decida quando lhe aprover que sou caolho, só lhe peço uma graça, há de me dizer de qual olho, para que eu possa fechá-lo e olhar através do outro, com uma ortodoxia irrepreensível. Confesso que não sou ortodoxo ao seu modo. Estou percebendo. Mas voltemos aos prodígios. O Senhor os viu, tocou, sentiu, provou-o, mas, vejamos, exaltações à parte, queira-me contar um bem detalhado, bem circunstanciado, e que sobretudo seja evidentemente um milagre. Estou sendo indiscreto ao lhe pedir isso? De modo nenhum, mas qual escolherei? Há tantos. Ouça, acrescentou Madrofle após um instante de reflexão e com um leve tremor de emoção na voz, o profeta está em Londres e nós estamos aqui. Pois bem. Se o Senhor lhe pedisse, apenas em pensamento, que lhe enviasse imediatamente a comunhão e se, num lugar designado pelo Senhor, em sua casa, numa peça de roupa, num livro, o Senhor encontrasse, ao voltar, uma hóstia, o que diria? Declararia esse fato inexplicável pelos meios usuais da crítica. Pois bem, Senhor. Exclama então Madrole triunfante, no entanto, é isso que muitas vezes me acontece, quando quero, isto é, quando estou preparado e quando espero ser digno. Sim, Senhor, encontro a hóstia quando a peço, eu a encontro real, palpável, mas frequentemente decorada com pequenos corações milagrosos que se acreditaria pintados por Rafael. Elifas Levi,
que se sentia pouco à vontade para discutir fatos a que se misturava uma espécie de profanação das coisas mais veneradas, despediu-se do antigo escritor católico e saiu meditando sobre a estranha influência desse Vintras, que modificara assim esta velha crença e esta velha mente de sábio. Alguns dias depois, o cabalista Elifas foi acordado muito cedo por um visitante desconhecido. Era um homem de cabelos brancos, todo vestido de preto, a fisionomia de um padre extremamente devoto, de aspecto, em suma, inteiramente respeitável. Esse eclesiástico estava munido de uma carta de recomendação assim escrita: Caro mestre, envio-lhe um velho sábio que deseja arranhar com o senhor o hebraico da bruxaria. Receba-o como eu mesmo, quero dizer como eu mesmo o recebi, desembaraçando-se dele da melhor maneira possível. Todo seu na sacrossanta cabala. A.D. Desbaroles. Senhor Abade, diz Elifas sorrindo após haver lido, estou à sua inteira disposição e nada posso recusar ao amigo que me escreve. Então o senhor esteve com meu excelente discípulo Desbaroles? Sim, senhor, e encontrei nele um homem muito amável e muito sábio. O senhor e ele, acredito serem dignos da verdade que recentemente se manifestou através de surpreendentes milagres e das revelações positivas do arcanjo São Miguel. O senhor nos deixa honrados. O prezado Desbaroles surpreendeu-o, então, por sua ciência? Oh, com certeza ele possui os segredos da quiromancia num grau bastante notável. Apenas com a leitura de minha mão contou-me quase toda a minha vida. Ele é bem capaz disso, mas entrou em detalhes, o suficiente, senhor, para convencer-me de seus conhecimentos extraordinários. Disse-lhe que o senhor é o antigo pároco de Mont-Louis, na diocese de Tours? Que é o discípulo mais zeloso do estático Eugênio Vintras. E que se chama Charvois. Tamanha reviravolta causou-lhe um choque. O velho padre, a cada uma dessas 3 frases, dera um salto na cadeira. Quando ouviu seu nome empalideceu e levantou-se como se fosse impulsionado por uma mola. O senhor é realmente um mágico? Exclamou ele. Charvois é de fato meu nome, mas não é o que uso, faço-me chamar Laparais. Eu sei. Laparais é o sobrenome de sua mãe? O senhor deixou uma posição bastante invejável, a de pároco de um cantão e de um encantador presbitério, para compartilhar da existência agitada de um sectário. Diga de um grande profeta. Senhor, acredito inteiramente em sua boa fé. Mas vai me permitir examinar um pouco a missão e o caráter de seu profeta. Pois não, Senhor, o exame, o grande dia, à luz da ciência, eis o que pedimos. Venha a Londres e verá. Os milagres são permanentes. Pode me dar, antes, alguns detalhes exatos e conscienciosos sobre os milagres? Oh, quantos quiser. E o velho padre começou imediatamente a contar coisas que todo mundo teria considerado impossíveis, mas que não fizeram o professor de alta magia sequer franzir as sobrancelhas. Coisas como, por exemplo, um dia, Vintras, num acesso de entusiasmo, pregava diante de seu altar heterodoxo, 25 pessoas assistiam a esse sermão. Um cálice vazio estava sobre o altar, cálice bem conhecido pelo abade Charvois, trouxera-o ele próprio de sua igreja de Mont-Louis, e tinha absoluta certeza de que esse cálice sagrado não tinha nem conduto misterioso nem fundo duplo. Para vos provar, diz Vintras, que é o próprio Deus quem me inspira, ele me faz saber que o cálice vai se encher com as gotas de seu sangue sob a aparência de vinho, e todos vós podereis saborear o produto das vinhas do porvir, o vinho que devemos beber com o Salvador no reino de seu Pai? Tomado de espanto e medo, continuou o abade Charvois, subo ao altar, pego o cálice, olho no fundo, estava inteiramente vazio. Viro diante de todos, depois volto a me ajoelhar ao pé do altar, segurando o cálice entre as mãos. De repente ouve-se um leve ruído, como se tivesse caído do teto uma gota de água no cálice, e uma gota de vinho aparece no fundo. Todos os olhares voltam-se para mim, olha-se para o teto, pois nossa simples capela estava armada num quarto pobre, no teto não havia buraco nem fenda, nada se via cair, e no entanto o barulho da queda das gotas multiplicava-se mais rápido e mais apressado, e o vinho brotava do fundo do cálice para a borda. Quando o cálice ficou cheio, passei-o lentamente sob os olhares da assembleia, depois o profeta molhou aí seus lábios, e todos, um após o outro, provaram o vinho milagroso. Qualquer lembrança de um sabor delicioso não poderia dar a ideia de seu gosto. E o que lhe direi, acrescentou o abade Charvois, dos prodígios de sangue que nos surpreendem todos os dias. Milhares de hóstias feridas e sangrentas refugiam-se em nossos altares.
Os estigmas sagrados aparecem diante de todos aqueles que os querem ver. As hóstias, inicialmente brancas, marmorizam-se lentamente de caracteres e de corações ensanguentados. Deve-se acreditar que Deus abandona aos prestígios do demônio as coisas mais santas? Ou antes de mais nada é preciso adorar e crer que é chegada a hora da suprema e última revelação? O abade Charvois, ao falar assim, tinha na voz aquela espécie de tremor nervoso que Eliphas Levi já observara em Mandrole. O mágico balançava a cabeça com um ar pensativo e depois, de repente: Senhor, diz ao abade, o Senhor traz consigo uma ou várias dessas hóstias. Seja gentil deixando-me vê-las. Senhor, eu sei que o Senhor as tem, por que tentar negar? Não o nego, diz o abade Charvois, mas o Senhor me permitirá não expor às investigações da incredulidade os objetos da mais sincera e devotada crença. Senhor abade, diz gravemente Elifa, a incredulidade é a desconfiança de uma ignorância quase certa de estar enganada. A ciência não é incrédula. A princípio creio em sua convicção, uma vez que o Senhor aceitou uma vida de privações e mesmo de reprovações por essa infeliz crença. Mostre-me, pois, suas hóstias milagrosas e creia em todo o meu respeito pelos objetos de uma sincera adoração. Pois bem, diz o abade Charvois após ter ainda hesitado um pouco, vou mostrar-lhe. Então ele desabotoou o alto de seu colete negro e tirou um pequeno relicário de prata, diante do qual pôs-se de joelhos com lágrimas nos olhos e preces nos lábios. Eliphas ajoelhou-se perto dele, e o abade abriu o relicário. Havia no relicário 3 hóstias, uma inteira, as 2 outras quase em pasta e como que amassadas com sangue. A hóstia inteira tinha no centro um coração em relevo dos 2 lados, um grumo de sangue moldado na forma de coração, e que parecia ter se formado na própria hóstia de modo inexplicável. O sangue não poderia ter sido aplicado por fora, pois a coloração por imbebição deixará brancas as partes aderentes à superfície exterior. A aparência do fenômeno era a mesma dos 2 lados. O mestre de magia foi tomado por um tremor involuntário. Essa emoção não escapou ao velho pároco que, tendo adorado mais uma vez e fechado seu relicário, tirou do bolso um álbum e entregou a Eliphas sem nada dizer. Eram cópias de todos os caracteres sangrentos observados nas hóstias desde o começo dos êxtases e dos milagres de Vintras. Havia corações de todos os tipos, emblemas de todos os gêneros. Mas 3 sobretudo excitaram ao máximo a curiosidade de Eliphas. Senhor abade, diz ele a Charvois, conhece estes 3 signos? Não, disse ingenuamente o abade, mas o profeta garante que são da mais alta importância e que sua significação oculta deverá ser conhecida logo, isto é, no final dos tempos. Pois bem, Senhor, diz solenemente o professor de magia, antes mesmo do fim dos tempos vou explicar-lhe, estes 3 signos cabalísticos são a assinatura do diabo. É impossível! Exclama o velho padre. É isso mesmo, continuou com firmeza Eliphas. Ora, eis que signos eram esses. Primeiro, a estrela do microcosmo, ou o pentagrama mágico. É a estrela de 5 pontas da maçonaria oculta, a estrela em que Agripa desenhou a figura humana, a cabeça na ponta superior, os 4 membros nas 4 outras. A estrela flamejante que, invertida, é o signo hieroglífico do bode da magia negra, cuja cabeça pode, então, estar desenhada na estrela, os 2 chifres no alto, à direita e à esquerda as orelhas, a barba embaixo. É o signo do antagonismo e da fatalidade. É o bode da luxúria atacando o céu com seus chifres. É um signo execrado mesmo no Sabbat pelos iniciados de uma ordem superior. Segundo, as 2 serpentes herméticas, porém as cabeças e as caudas, ao invés de se juntarem em 2 semicírculos paralelos, estavam de fora, e não havia linha intermediária representando o caduceu. Acima da cabeça das serpentes via-se o V fatal, o forcado tifoniano, o caráter do inferno. À direita e à esquerda, os números sagrados 3ª e 7ª relegados sobre a linha horizontal que representa as coisas passivas e secundárias. O sentido do caráter, portanto, era este. O antagonismo é eterno. Deus é a luta das forças fatais que criam sempre destruindo. As coisas religiosas são passivas e passageiras. A audácia delas se serve, a guerra delas se aproveita, e é através delas que a discórdia se perpétua.
Terceiro, finalmente, o monograma cabalístico de Jeová, o Iod e o Re, porém invertidos, o que forma, segundo os doutores da ciência oculta, a mais terrível de todas as blasfêmias e significa, de qualquer modo que se leia. Só a fatalidade existe, Deus e o Espírito não são. A matéria é tudo, e o Espírito é apenas uma ficção dessa mesma matéria em demência. A forma é mais que a ideia, a mulher mais que o homem, o prazer mais que o pensamento, o vício mais que a virtude, a multidão mais que seus chefes, os filhos mais que seus pais, a loucura mais que a razão. Eis o que estava escrito em caracteres de sangue nas hóstias supostamente milagrosas de Vintras. Damos nossa palavra de honra de que todos os fatos acima enunciados são tais como os relatamos e de que nós mesmos vimos e explicamos os caracteres, segundo a verdadeira ciência mágica e as verdadeiras chaves da Cabala. O discípulo de Vintras comunicou-nos também a descrição e o desenho das vestes pontificais dadas, dizia ele, pelo próprio Jesus Cristo ao pretenso profeta durante um de seus sonos estáticos. Vintras mandou confeccionar essas vestes e enfeita-se com elas para fazer seus milagres. São vermelhas. Ele deve trazer na fronte uma cruz em forma de linga, ter um bastão pastoral encimado por uma mão, cujos dedos estão todos fechados, à exceção do polegar e do auricular. Ora, tudo isso é diabólico por excelência, e não é uma coisa verdadeiramente maravilhosa essa intuição dos signos de uma ciência perdida? Pois foi a alta magia que, apoiando o universo sobre as duas colunas de Hermes e de Salomão, dividiu o mundo metafísico em duas zonas intelectuais, uma branca e luminosa encerrando as ideias positivas, a outra negra e obscura contendo as ideias negativas, e que deu à noção sintética da primeira o nome de Deus, à síntese da outra o nome do diabo, ou de Satã. O signo do Linga trazido na fronte é, na Índia, a marca distintiva dos adoradores de Shiva, o destruidor, sendo esse signo do grande arcano mágico que detém o mistério da geração universal, trazê-lo sobre a fronte a fazer profissão de impudor dogmático. Ora, dizem os orientais, no dia em que não houver mais pudor no mundo, e este estiver abandonado à devassidão, que é estéril, logo acabará por falta de mães. O pudor é a aceitação da maternidade. A mão com os 3 grandes dedos fechados expressa a negação do ternário e a afirmação das únicas forças naturais. Os antigos hierofantes, como vai explicar nosso sábio e espirituoso amigo Desbarolles num belo livro, haviam feito da mão humana o resumo da ciência mágica. O indicador, para eles, representava Júpiter, o grande dedo ou dedo médio, Saturno, o anular, Apolo ou Sol. Para os egípcios, o dedo médio era Ops, o indicador, Osíris e o anular, Horus, o polegar representava a força geradora, e o auricular, a habilidade insinuante. A mão mostrando apenas o polegar e o auricular equivale, em língua hieroglífica sagrada, à afirmação exclusiva da paixão e da habilidade. É a tradução abusiva e material desta grande fala de Santo Agostinho: amai e fazei o que quiserdes. Comparai agora esse signo à doutrina de Madrole: o ato de amor mais imperfeito e aparentemente mais condenável vale mais do que a melhor das preces. E vós vos perguntareis qual força é essa que, independentemente da vontade e da maior ou menor ciência dos homens, pois Vintras é um homem sem letras e sem instrução, fórmula seus dogmas com signos enterrados nos destroços do antigo mundo, reencontra os mistérios de Tebas e de Eleusis, e escreve-nos os mais doutos devaneios da Índia com os alfabetos ocultos de Hermes. Que força é essa? Eu vos direi. Mas tenho ainda muitos outros prodígios a vos contar, e este trabalho é, digamos, como uma instrução jurídica. Devemos antes de mais nada completá-la. No entanto, ser-nos-á permitido, antes de passar a outros relatos, transcrever aqui uma página de um iluminado alemão, Ludwig Tieck. Se, por exemplo, como narra uma antiga tradição, uma parte dos anjos criados não tardou em decair, e se foram precisamente, como é dito ainda, os mais brilhantes, pode-se depreender dessa queda apenas que eles buscavam um caminho novo, uma outra atividade, outras ocupações e uma outra vida, ao contrário daqueles espíritos ortodoxos, ou mais passivos, que permaneceram na região que lhes era destinada e não fizeram nenhum uso da liberdade, seu apanágio comum. Sua queda foi essa gravidade da forma que agora chamamos realidade, e que é a reabsorção do Espírito universal nos abismos. É assim que a morte conserva e reproduz a vida, é assim que a vida é noiva da morte. Compreendeis agora o que é Lúcifer? Não é o gênio mesmo do antigo Prometeu, essa força que impulsiona o mundo, a vida, o próprio movimento, e que regula o curso das forças sucessivas?
Essa força, por sua resistência, equilibrou o princípio criador. Foi assim que os Elohim criaram o mundo. Quando em seguida os homens foram colocados na terra, pelo Senhor, como espíritos intermediários, em seu entusiasmo que os levava a investigar a natureza e suas profundezas, abandonaram-se à influência daquele soberbo e poderoso gênio, e quando num doce levo precipitaram-se na morte, para aí encontrar a vida, começaram então a existir de modo verdadeiro, natural e como convém às criaturas. Esta página não necessita de comentário e explica o suficiente as tendências do que se denomina espiritualismo, ou a doutrina espírita. Há muito tempo já essa doutrina, ou essa antidoutrina, trabalha o mundo para precipitá-lo numa anarquia universal. Porém a lei de equilíbrio nos salvará, e o grande movimento de reação já começou. Retomemos o relato dos fenômenos. Um operário apresentou-se um dia na casa de Elifas Levi. Era um homem de uns 50 anos, alto, de olhar direto e que falava de modo bastante sensato. Perguntado sobre o motivo de sua visita, respondeu: "O senhor deve saber, venho pedir-lhe e suplicar-lhe que me devolva o que perdi." Devemos dizer, para sermos sinceros, que Elifas nada sabia sobre esse visitante nem sobre o que ele pudesse ter perdido. Assim, respondeu-lhe: "Acredita-me muito mais bruxo do que na realidade sou, não sei quem é nem o que procura, portanto, se acredita que lhe possa ser útil em alguma coisa, é necessário que se explique e esclareça o seu pedido." "Pois bem, uma vez que não quer me compreender, reconhecerá pelo menos isso", disse então o desconhecido, tirando do bolso um pequeno livro negro e roto. Era o Grimório do Papa Honório. Uma palavra sobre esse pequeno livro tão desacreditado. O Grimório de Honório compõe-se de uma constituição apócrifa de Honório II para a evocação e o governo dos espíritos e, mais, de algumas receitas supersticiosas. Era o manual dos maus padres que exerciam a magia negra durante os mais tristes períodos da Idade Média. Encontram-se aí ritos sangrentos misturados a profanações da missa e das espécies consagradas, fórmulas de bruxaria e de malefícios, e também práticas que só a estupidez pode admitir e a perfídia aconselhar. Enfim, é um livro completo em seu gênero, assim, tornou-se muito raro nas livrarias, e os apreciadores fazem seu preço subir muito nos leilões. "Meu caro senhor", disse o operário suspirando, "desde a idade de 6 anos, não deixei uma única vez de fazer meu serviço. Este livro não me deixa, e sigo rigorosamente todas as prescrições que ele contém. Por que então os que me visitavam abandonaram-me?" "Eli, Eli, lama." "Pare", disse Elifas, "não parodie as mais formidáveis palavras que uma agonia já fez o mundo ouvir. Quais são os seres que o visitavam pelo poder deste livro horrível? Conhece-os? Prometeu-lhes alguma coisa? Assinou um pacto?" "Não", interrompeu o proprietário do Grimório, "não os conheço e não assumi com eles nenhum compromisso. Sei apenas que entre eles os chefes são bons, os intermediários alternativamente bons e maus, os inferiores maus, mas não cegamente sem que lhe seja possível fazer melhor. Aquele a quem evoquei e que frequentemente me apareceu pertence à hierarquia mais elevada, pois tinha boa aparência, era bem vestido e sempre me dava respostas favoráveis. Mas perdi uma página do meu Grimório, a primeira, a mais importante, a que trazia a assinatura do espírito, e, desde então, não aparece mais quando o chamo. Sou um homem perdido. Estou nu como Jó, não tenho mais força nem coragem. Ó, mestre, eu lhe suplico, o Senhor a quem há uma única palavra, a um único sinal os espíritos obedecerão, tenha piedade de mim e devolva-me o que perdi." "Dê-me seu Grimório", disse Elifas. Que nome dava ao espírito que lhe aparecia? Chamava-o Adonai. Em que língua era sua assinatura? Ignoro, mas suponho que fosse hebraico. Tome, disse o professor de alta magia após haver traçado 2 palavras hebraicas no começo e no final do livro. Eis 2 assinaturas que os espíritos das trevas nunca falsificarão. Vá em paz, durma bem e não evoque mais os fantasmas. O operário retirou-se. 8 dias depois voltou a procurar o homem de ciência. O Senhor devolveu-me a esperança e a vida, minha força voltou em parte, posso, com as assinaturas que me deu, aliviar a dor dos que sofrem e livrar os obcecados, mas ele não posso mais ver, e, enquanto não o vir de novo, estarei triste até a morte. Antigamente, ele estava sempre perto de mim, tocava-me por vezes e acordava-me à noite para me dizer tudo o que eu precisava saber.
Mestre, eu lhe suplico, faça com que o veja de novo. Quem? Adonai. Sabe quem é Adonai? Não, mas gostaria de revê-lo. Adonai é invisível. Eu o vi. Ele não tem forma. Eu o toquei. Ele é infinito. É mais ou menos do meu tamanho. Os profetas dizem que a orla de sua roupa, do oriente ao ocidente, varre as estrelas da manhã. Tinha um sobretudo muito limpo e a roupa muito branca. A Sagrada Escritura diz ainda que não se pode vê-lo sem morrer. Tinha um rosto bom e jovial. Mas como o Senhor procedia para obter essas aparições? Ora, fazia tudo o que está indicado no grande Grimório. O quê? Mesmo o sacrifício de sangue? Sem dúvida. Infeliz. Mas quem era a vítima? A essa pergunta, o operário teve um leve tremor, empalideceu, seu olhar perturbou-se. Mestre, o senhor sabe melhor do que eu, disse humildemente em voz baixa. Oh, custou-me muito, sobretudo a primeira vez, num único golpe com a faca mágica cortar a garganta dessa criatura inocente. Uma noite, tinha acabado de cumprir os ritos fúnebres, estava sentado dentro do círculo, na soleira interna da minha porta, e a vítima acabava de se consumir num grande fogo feito com álamos e ciprestes. De repente, perto de mim, vi, ou antes senti, que ele passava. Ouvi um lamento dilacerante, parecia chorar, e a partir desse momento tinha a impressão de ouvi-lo sempre. Elifas levantara-se e olhava fixamente seu interlocutor. Teria diante de si um louco perigoso capaz de repetir as atrocidades do senhor de Hetz? No entanto, a aparência desse homem era suave e honesta. Não, isso não era possível. Mas enfim, essa vítima, diga-me claramente o que era. O senhor supõe que eu já saiba, e talvez saiba mesmo, mas tenho razões para querer que me diga. Era, de acordo com o ritual mágico, um cabritinho de 1 ano, virgem e sem defeitos. Um cabrito de verdade? Sem dúvida. Acredite, não era nem um brinquedo de criança nem um animal empalhado. Elifas respirou. Ainda bem, pensou, este homem não é um bruxo digno da fogueira. Não sabe que os abomináveis autores dos grimórios, quando falavam do cabrito virgem, queriam dizer uma criancinha. Pois bem. Disse então aquele que o consultava, dê-me detalhes sobre essas visões. O que me conta interessa-me muitíssimo. O bruxo, pois é preciso chamá-lo pelo seu nome, o bruxo contou-lhe então uma série de fatos estranhos de que 2 famílias haviam sido testemunhas, e esses fatos eram precisamente idênticos aos fenômenos do Sr. Home, mãos que saíam das paredes, agitações de móveis, aparições fosforescentes. Um dia, o temerário aprendiz de mágico ousara chamar Astaroth, e vir aparecer um monstro gigantesco que tinha o corpo de um porco e a cabeça tirada de um colossal esqueleto de boi. Mas tudo isso era contado num tom de verdade, com uma certeza de ter visto, que excluía qualquer dúvida sobre a boa fé e a inteira convicção do narrador. Elifas, que é artista em magia, encantou-se com esse achado. No século XIX, um verdadeiro bruxo da Idade Média, um bruxo ingênuo e convicto. Um bruxo que viu Satã sob o nome de Adonai, Satã vestido como um burguês e Astaroth sob sua verdadeira forma diabólica. Que obra de arte! Que tesouro de arqueologia! Meu amigo, disse a seu novo discípulo, quero ajudá-lo a encontrar o que diz ter perdido. Pegue meu livro, observe as prescrições do ritual e venha ver-me daqui a 8 dias. 8 dias depois, nova conferência, e então o operário declarou que inventou uma máquina de salvamento da maior importância para a marinha. A máquina está perfeitamente montada, falta apenas uma coisa, não funciona, um defeito imperceptível está no mecanismo. Que defeito é esse? Só o espírito de malícia poderia dizer. É, pois, absolutamente necessário evocá-lo. Cuidado, disse Elifas, antes, diga durante 9 dias esta invocação cabalística, e entregou-lhe uma folha manuscrita. Comece esta noite, e volte amanhã para me dizer o que viu, pois esta noite o Senhor terá uma manifestação. No dia seguinte, nosso homem não faltou ao encontro. Acordei de repente, mais ou menos a 1h da manhã. Vi diante de minha cama uma grande luz, e dentro dessa luz um braço de sombra que passava e repassava diante de mim como para magnetizar-me. Então,
Tornei a dormir, e, alguns instantes depois, tendo novamente acordado, revi a mesma luz, mas ela mudará de lugar. Passará da esquerda para a direita, e sobre o fundo luminoso distingui a silhueta de um homem que cruzava os braços e me olhava. Como era esse homem? Aproximadamente da sua estatura e do seu peso. Está bem. Vá e continue a fazer o que eu lhe disse. Passaram-se os 9 dias, ao final desse tempo, nova visita do adepto, mas dessa vez muito feliz e agradecido. Ao ver ao longe Elifas. Obrigado, mestre! Exclamou, a máquina funciona. Pessoas que eu não conhecia vieram colocar à minha disposição o capital de que necessitava para terminar meu empreendimento, reencontrei a paz do sono, e tudo isso graças ao seu poder. Diga antes graças à sua fé e à sua docilidade, e agora Deus, preciso trabalhar. E então? Por que este ar suplicante, o que ainda quer de mim? Oh, se o Senhor quisesse! Se quisesse o quê? Não obteve tudo o que pediu, e até mais do que pediu, pois o Senhor não havia falado em dinheiro. Sim, certamente, disse o outro suspirando, mas gostaria muito de revê-lo. Incorrigível. Algumas semanas depois, o professor de alta magia foi acordado mais ou menos às 2 horas da manhã por uma dor de cabeça aguda. Durante alguns instantes, receou uma congestão cerebral, levantou-se, acendeu a lâmpada, abriu a janela, passeou pelo seu gabinete de estudos, depois, acalmado pelo ar fresco da manhã, voltou a deitar-se e adormeceu profundamente e teve, então, um pesadelo e viu, com uma aparência terrível de realidade, o gigante de cabeça de boi descarnada de que lhe falará o mecânico. Esse monstro perseguia-o e lutava com ele. Quando acordou já era dia e alguém batia à sua porta. Elifas levantou-se, jogou uma roupa sobre o corpo e foi abrir, era o operário. Mestre, disse entrando apressadamente com um ar alarmado, como o senhor está se sentindo? Muito bem, respondeu Elifas. Mas essa noite, às 2 horas da manhã, o senhor não correu perigo? Elifas não sabia do que se tratava e já não se lembrava de sua indisposição da noite. Um perigo? Não, nenhum que eu saiba. O senhor não foi atacado por um fantasma monstruoso que tentava estrangulá-lo? O senhor não sofreu? Elifas lembrou-se. Sim, certamente tive um começo de apoplexia e um sonho horrível. Mas como sabe disso? Na mesma hora, uma mão invisível bateu-me com força no ombro e acordou-me em sobressalto. Sonhava, então, que o via lutando com Astaroth. Sentei-me na cama e uma voz disse-me ao ouvido: levante-se e vá em socorro de seu mestre, ele está em perigo. Levantei-me precipitadamente. Mas, em primeiro lugar, para onde era preciso correr? Que perigo o ameaçava? Era em sua casa ou em outra parte? A voz nada dissera sobre isso. Tomei a decisão de esperar o nascer do sol, e, desde que o dia clareou, vim em seu auxílio, e aqui estou. Obrigado, meu amigo, disse-lhe o mágico estendendo-lhe a mão. Astaroth é um bufão desagradável, e essa noite um pouco de sangue subiu-me à cabeça, apenas isto. Agora estou perfeitamente bem. Pode, portanto, ficar tranquilo e voltar ao trabalho. Por mais estranhos que sejam os fatos que acabamos de contar, resta-nos revelar um drama fúnebre ainda bem mais extraordinário. Trata-se do fato cruento, que no início deste ano, mergulhou no luto e no estupor Paris e toda a cristandade, fato a que ninguém suspeitou que a magia negra não fosse estranha. Eis o que aconteceu. Durante o inverno, no início do ano passado, um livreiro informou ao autor de Dogma e Ritual da Alta Magia que um eclesiástico procurava seu endereço e demonstrava o maior desejo de vê-lo. Elifas Levi não se sentiu, de início, tomado de confiança por esse desconhecido a ponto de expor-se sem precauções à sua visita, e indicou uma casa amiga, onde deveria estar com seu fiel amigo Desbaroles. Na hora combinada e no dia marcado, eles foram à casa da senha A, e encontraram o eclesiástico que já há alguns instantes os esperava. Era um moço bastante magro, de nariz pontiagudo e arqueado, de olhos azuis e ternos. Sua testa ossuda e saliente era mais larga do que alta, a cabeça era alongada atrás, os cabelos lisos e curtos, repartidos de lado, eram de um loiro acinzentado, pendendo para o castanho claro, mas com uma nuance particular e desagradável.
A boca era sensual e batalhadora, e seus modos, aliás, eram afáveis, a voz doce e a fala algumas vezes um pouco embaraçada. Perguntado por Elifas Levi sobre o objetivo sua visita, respondeu que estava à procura do Grimório de Honório e que vinha informar-se com o professor de ciências ocultas sobre o modo de se obter esse pequeno livro negro, que se tornará praticamente impossível de encontrar. Eu daria 100 francos por um exemplar desse Grimório, dizia ele. A obra em si nada vale, disse Elifas. É uma constituição, que se supõe ser de Honório II, que o senhor talvez encontre citada por algum colecionador de constituições apócrifas, o senhor poderia procurar na biblioteca. Farei isso, pois em Paris passo quase todo o meu tempo nas bibliotecas públicas. Não está ocupado no Ministério de Paris. Não, no momento não. Estive trabalhando durante algum tempo na paróquia São Germano de Auxerre. E, pelo que vejo, ocupa-se agora com pesquisas curiosas sobre as ciências ocultas. Não exatamente, mas persigo a realização de uma ideia. Tenho alguma coisa a fazer. Suponho que essa alguma coisa não seja uma operação de magia negra, sabe, como eu, Senhor Abade, que a Igreja sempre condenou e ainda condena severamente tudo o que se relaciona com essas práticas proibidas. Um pálido sorriso, marcado por uma espécie de ironia sarcástica, foi toda a resposta do abade, e a conversa interrompeu-se. No entanto, o quiromante Desbaroles observava atentamente a mão do padre, este percebeu e seguiu-se, naturalmente, uma explicação. O abade então ofereceu de bom grado sua mão ao experimentador. Desbaroles franziu as sobrancelhas e pareceu embaraçado. A mão era úmida e fria, os dedos lisos e espatulados, o monte de Vênus, ou a parte da palma da mão que corresponde ao polegar, de um desenvolvimento bastante notável, a linha da vida curta e interrompida, cruzes no centro da mão, estrelas no monte da lua. Senhor Abade, disse Desbaroles, se o senhor não tivesse uma sólida instrução religiosa, tornar-se-ia um perigoso sectário, pois, por um lado, é inclinado ao misticismo mais exaltado e, pelo outro, à obstinação mais concentrada e menos comunicativa que possa existir no mundo. O senhor procura muito, mas imagina mais ainda, e como não confia a ninguém suas imaginações, elas poderiam atingir proporções que as transformariam em suas verdadeiras inimigas. Seus hábitos são contemplativos e um pouco indolentes, mas é uma sonolência cujos despertares podem ser dignos de temor. É levado a uma paixão que seu estado. Mas, perdoe-me, Senhor Abade, receio ter ultrapassado os limites da discrição. Diga tudo, Senhor, posso ouvir tudo e desejo tudo saber. Pois bem. Se, como não duvido, o Senhor dedica à caridade toda a atividade inquieta que as paixões do coração lhe dariam, deve ser muitas vezes bendito por suas boas obras. Mais uma vez o abade deu aquele sorriso duvidoso e fatal que dava ao seu pálido rosto tão singular expressão. Levantou-se e despediu-se sem ter dito seu nome e sem que ninguém se tivesse lembrado de perguntá-lo. Elifas e Desbaroles reconduziram-no até a escada em respeito à sua dignidade de padre. Perto da escada, voltou-se e disse lentamente: em breve os senhores ouvirão dizer algo. Ouvirão falar de mim, acrescentou sublinhando cada palavra. Depois saudou-os com um gesto de cabeça e com a mão, virou-se sem acrescentar uma só palavra e desceu a escada. Os dois amigos retomaram a casa da senhora A. Eis aí um singular personagem, disse Elifas. Pareceu-me ver Pierrot Desfournambules no papel de um traidor. O que nos disse ao partir parece-se bastante com uma ameaça. O senhor intimidou-o, disse a senhora A. Antes de sua chegada, ele começava a expor todo o seu pensamento, mas o senhor falou-lhe de consciência e das leis da igreja, ele não ousou confessar o que queria. Ora essa! O que ele queria então? Ver o diabo. Pensaria, por acaso, que o trago no bolso. Não, mas sabe que o senhor dá aulas de cabala e de magia, esperava que o ajudasse em seus empreendimentos. Contou-nos, a minha filha e a mim, que em seu presbitério, no campo, já fizeram uma noite uma evocação com o auxílio de um grimório vulgar. Então, disse ele, um redemoinho pareceu abalar o presbitério, as vigas rangeram, a madeira do forro estalou, as portas balançaram-se, as janelas abriram-se com estrondo, e ouviram-se assovios em todos os cantos da casa. Esperava, então, a visão formidável, mas nada viu, nenhum monstro se apresentou, numa palavra, o diabo não quis aparecer.
É por isso que ele procura o Grimório de Honório, pois espera encontrar aí conjurações mais fortes e ritos mais eficazes. Realmente, esse homem então é um monstro, ou um louco. Deve estar apenas ingenuamente apaixonado, disse Desbaroles. Está atormentado por alguma paixão absurda e não espera absolutamente nada, a menos que o diabo se intrometa. Mas como, então, ouviremos falar dele? Quem sabe? Talvez tencione sequestrar a rainha da Inglaterra ou a mãe do sultão. A conversa parou por aí, e um ano inteiro se passou sem que nem a senhora A, nem Desbaroles, nem Elifas ouvissem falar do jovem padre desconhecido. Na noite do 1º para o 2º dia de janeiro do ano de 1857, Elifas Levi acordou sobressaltado com as emoções de um sonho estranho e fúnebre. Parecia ele estar num quarto gótico em ruínas muito semelhante à capela abandonada de um velho castelo. Uma porta oculta por um pano negro dava para esse quarto, atrás do pano adivinhava-se a luz tênue e avermelhada dos círios, e parecia Elifas que, levado por uma curiosidade cheia de terror, aproximava-se do pano negro. Então o pano entreabriu-se, uma mão estendeu-se e agarrou o braço de Elifas. Ele não viu ninguém, mas ouviu uma voz baixa que dizia em seu ouvido: "Venha ver seu pai que vai morrer." O magista acordou com o coração palpitante e a testa banhada de suor. O que quer dizer esse sonho? Pensou. Meu pai morreu há muito tempo, por que me dizem que ele vai morrer, e por que essa advertência perturbou meu coração? Na noite seguinte, o mesmo sonho voltou com as mesmas circunstâncias, e Elifas Levi acordou mais uma vez ouvindo repetir ao seu ouvido: "Venha ver seu pai que vai morrer." Essa repetição de pesadelos impressionou Elifas penosamente. Ele aceitara para 3 de janeiro um convite para jantar em companhia alegre, escreveu para desculpar-se, achando-se pouco disposto para a alegria de um banquete de artistas. Permaneceu, então, em seu gabinete de estudos. O tempo estava carregado. Ao meio-dia, recebeu a visita de um de seus discípulos de magia, o Visconde de M. A chuva caiu, então, com tal abundância que Elifas ofereceu seu guarda-chuva ao Visconde, que recusou-se a aceitá-lo. Seguiu-se uma discussão de polidez, cujo resultado foi que Elifas saiu para reconduzir o Visconde. Enquanto estavam fora, a chuva cessou, o Visconde encontrou um carro, e Elifas, ao invés de voltar para casa, atravessou maquinalmente o Luxemburgo, saiu pelo portão que dá para a Rua do Inferno, e encontrou-se diante do panteão. Uma dupla fileira de barracas improvisadas para a novena de Santa Genoveva indicava aos peregrinos o caminho de Santo Estevão do Monte. Elifas, cujo coração estava triste, por conseguinte, disposto às orações, seguiu essa via e entrou na igreja. Podiam ser, nesse momento, 4 horas da tarde. A igreja estava cheia de fiéis, e o ofício realizava-se com um grande recolhimento e uma solenidade extraordinária. Os estandartes das paróquias da cidade e do subúrbio atestavam a veneração pública por essa Virgem que salvou Paris da fome e das invasões. No fundo da igreja, o túmulo de Santa Genoveva resplandecia de luz. Cantavam-se as ladainhas e a procissão saía do coro. Após a cruz, acompanhada de seus acólitos e seguida pelos meninos do coro, vinha o estandarte de Santa Genoveva, depois caminhavam em 2 filas as senhoras genovevinas, vestidas de preto com um véu branco na cabeça, uma fita azul ao pescoço e a medalha da legenda, um círio na mão encimado por uma pequena lanterna gótica, como as que a tradição atribui às imagens da santa. Pois, nos antigos legendários, Santa Genoveva é sempre representada com uma medalha ao pescoço, a que lhe deu São Germano de Auxerre, e segurando um círio que o demônio esforça-se em apagar, mas que é preservado do sopro do espírito imundo por um pequeno tabernáculo milagroso. Após as senhoras genovevinas vinha o clero, depois, finalmente, aparecia o venerável arcebispo de Paris, mitrado de branco, portando uma capa levantada de cada lado por 2 grandes vigários. O prelado, apoiando-se em seu báculo, caminhava lentamente e abençoava à direita e à esquerda a multidão que se ajoelhava à sua passagem. Elifas viu o arcebispo pela primeira vez e observou os traços de seu rosto. Expressavam a bonomia e a doçura, mas podia-se notar aí a expressão de um grande cansaço e mesmo de um sofrimento nervoso penosamente dissimulado. A procissão desceu até o adro da igreja atravessando a nave, subiu pela nave à esquerda da porta de entrada e chegou ao túmulo de Santa Genoveva, depois voltou pela nave da direita continuando a cantar ladainhas. Um grupo de fiéis seguia a procissão e caminhava logo atrás do arcebispo.
Elifas misturou-se a esse grupo para atravessar mais facilmente a multidão que ia se formar novamente para alcançar a porta da igreja, pensativo e enternecido com essa piedosa solenidade. A frente da procissão já tornava a entrar no coro, o arcebispo chegava à grade da nave. Aí o vão era muito estreito para que 3 pessoas pudessem passar de frente e o arcebispo, portanto, estava adiante e os 2 grandes vigários atrás sempre segurando as extremidades de sua capa, que encontrava-se, assim, jogada e puxada para trás, de modo que o prelado apresentava seu peito descoberto e protegido apenas pelos bordados cruzados da estola. Então, os que estavam atrás do arcebispo viram-no estremecer, e ouviu-se uma interpelação feita em voz alta, todavia sem clamor. O que fora dito? Parecia ter sido, abaixo as deusas. Mas acreditava-se ter ouvido mal, tão deslocada e sem sentido parecia essa frase. No entanto, a exclamação repetiu-se 2 ou 3 vezes, alguém gritou, salvem o arcebispo, outras vozes responderam, as armas. A multidão dispersou-se, então, revirando as cadeiras e as barreiras, precipitou-se para as portas gritando. Eram choros de criança, gritos de mulheres, e Elifas, arrastado pela multidão, foi de certo modo carregado para fora da igreja, mas os últimos olhares que pôde lançar aí dentro depararam-se com um terrível e indelével quadro. No meio de um círculo alargado pelo terror dos que o rodeavam, o prelado estava em pé, só, sempre apoiado em seu báculo e sustentado pela rigidez de sua capa, que os grandes vigários haviam soltado, e que pendia agora até o chão. A cabeça do arcebispo estava um pouco inclinada, os olhos e a mão que não segurava o báculo estavam erguidos para o céu. Sua atitude era que Eugênio Delacroix deu ao bispo de Liege assassinado por bandidos do Javali das Ardenas, havia no seu gesto toda a epopeia do martírio, era uma aceitação e uma oferenda, uma prece por seu povo e um perdão para o seu algoz. A tarde caía, e a igreja começava a escurecer. O arcebispo, com os braços erguidos para o céu e iluminado por um último raio de luz vindo dos caixilhos da nave, destacava-se contra um fundo sombrio, onde se distinguia apenas um pedestal sem estátua em que estavam escritas estas 2 palavras da paixão de Cristo, et homo, e mais adiante, no fundo, uma pintura apocalíptica representando os 4 flagelos prontos a lançarem-se sobre o mundo, e os turbilhões do inferno seguindo os rastros poeirentos do cavalo pálido da morte. Diante do arcebispo, um braço erguido, que se desenhava na sombra como uma silhueta infernal, segurava e brandia uma faca, soldados avançavam com a espada em punho. E enquanto todo esse tumulto acontecia no ádrio da igreja, o canto das ladainhas continuava no coro como a harmonia das esferas celestes perpétua-se, atenta às nossas revoluções e às nossas angústias. Elifas Levi fora arrastado para fora pela multidão. Saíra pela porta da direita. Quase no mesmo instante, a porta da esquerda abria-se com violência, e um grupo furioso precipitava-se para fora da igreja. Esse grupo girava em volta de um homem que 50 braços pareciam segurar, que 100 punhos estendidos queriam socar. Esse homem, mais tarde, queixou-se de ter sido maltratado pelos soldados, mas, tanto quanto se podia observar nesse tumulto, os soldados protegiam-no contra a exasperada multidão. Mulheres corriam em seu encalço gritando, matem-no. Mas o que ele fez? Diziam outras vozes. O miserável. Deu um soco no arcebispo, diziam as mulheres. Depois outras pessoas saíram da igreja, e as versões contraditórias entrecruzavam-se. O arcebispo teve medo e passou mal, diziam alguns. Ele morreu, respondiam outros. Viram a faca? Acrescentava um novo interlocutor. Era longa como um sabre, e o sangue escorria na lâmina. Esse pobre monsenhor perdeu um de seus sapatos, observava uma velha senhora juntando as mãos. Não foi nada. Não foi nada. Veio anunciar, então, uma locadora de cadeiras. Podem voltar para a igreja, monsenhor não está ferido, acabam de declará-lo no púlpito. A multidão, então, fez um movimento para retornar à igreja. Saiam. Saiam. Disse nesse mesmo instante a voz grave e desolada de um padre. O ofício não pode prosseguir. A igreja será fechada, está profanada. Como está o arcebispo? Disse então um homem. Senhor, respondeu o padre, o arcebispo está morrendo, e talvez nesse momento mesmo em que falamos ele esteja morto. A multidão dispersou-se consternada, para ir divulgar essa funesta notícia em toda Paris.
uma circunstância estranha envolveu Elifas, e de certo modo desviou o seu espírito da profunda dor pelo que acabava de acontecer. Na hora do tumulto, uma mulher idosa e de aparência muito respeitável tomara-lhe o braço solicitando sua proteção. Ele achou-se no dever de responder a esse apelo, e, quando saiu da multidão com essa senhora: "Como estou feliz", disse-lhe, "por ter encontrado um homem que se aflige com esse grande crime com o qual alegram-se, nesse momento, tantos miseráveis." "O que diz, senhora? E como é possível existirem seres tão depravados para alegrarem-se com tamanha infelicidade?" "Silêncio!" disse a velha senhora, "talvez nos ouçam." "Sim", acrescentou, abaixando a voz, "há pessoas que estão encantadas com o que aconteceu, e olhe, ali, há poucos minutos, havia um homem de aparência sinistra, que dizia para a multidão inquieta, quando interrogado sobre o que acabava de acontecer: 'Oh, não foi nada. Foi uma aranha que tombou.'" Não, a senhora deve ter ouvido mal. A multidão não teria permitido esse abominável propósito, e o homem teria sido imediatamente preso. "Quisera Deus que todo mundo pensasse como o senhor", disse a dama. Depois acrescentou: "Recomendo-me às suas orações, pois vejo que é um homem de Deus." "Talvez não seja a opinião de todo o mundo", respondeu Elifas. "E o que nos importa o mundo?" continuou a senhora com vivacidade. "Ele é mentiroso, caluniador, ímpio. Talvez fale mal do senhor. Não me espanto com isso, e se o senhor pudesse saber o que ele diz de mim, compreenderia por que desprezo sua opinião. O mundo fala mal da senhora. Certamente, e o pior mal que se possa dizer." "Como assim?" "Acusa-me de sacrilégio." "A senhora está me assustando." "E de qual sacrilégio, por favor?" "De uma indigna comédia que teria representado para enganar duas crianças na montanha da Salete." "Que seria?" "Sou a senhorita Meliere." "Ouvi falar de seu processo, senhorita, e do escândalo que provocou, mas parece-me que sua idade e sua responsabilidade deveriam protegê-la de semelhante acusação. Venha ver-me, senhor, e o apresentarei a meu advogado. Senhor Farri, é um homem talentoso que eu gostaria de ganhar para Deus." Conversando assim, os dois interlocutores haviam chegado à rua do Velho Pombal. A dama agradeceu ao seu cavalheiro improvisado e renovou o convite para que fosse veia. "Vou tentar", disse Elifas. "Mas, se for, perguntarei ao porteiro pela senhorita Meliere?" "Cuidado. Não me conhecem por esse nome, pergunte pela senhora Dutruc." "Dutruc, está bem, senhora, queira aceitar meus humildes cumprimentos." E separaram-se. O julgamento do assassino começou, e Elifas, ao ler nos jornais que esse homem era padre, que fizera parte do clero de São Germano de Auxerre, que fora pároco no interior, que parecia furioso, lembrou-se do padre pálido que um ano antes procurava o Grimório de Honório. Mas a descrição que as páginas públicas davam desse criminoso contrariava as lembranças do professor de magia. Com efeito, a maioria dos jornais atribuíam-lhe cabelos negros. "Portanto, não é ele", pensava Elifas. "No entanto, tenho ainda no ouvido e na memória as palavras que para mim estariam agora explicadas por esse grande crime. Não tardarão a saber algo. Em breve ouvirão falar de mim." O julgamento teve lugar com todas as horríveis peripécias que todos conhecem, e o acusado foi condenado à morte. No dia seguinte, Elifas leu numa folha judiciária o relato dessa cena inaudita nos anais da justiça, e sentiu a vista turvar-se quando leu o trecho em que se descrevia o acusado. "Ele é loiro." "Deve ser ele", disse o professor de magia. Alguns dias depois, uma pessoa que na audiência pudera traçar um esboço do perfil do condenado mostrou a Elifas. "Deixe-me copiar este desenho", disse, tremendo de espanto. Fez a cópia e levou-a ao seu amigo Desbaroles, a quem perguntou sem maiores explicações: "Conhece este rosto?" "Sim", assentiu vivamente Desbaroles. "Espere, é o padre misterioso que vimos na casa da senhora A, e que queria fazer evocações mágicas." "Pois bem, meu amigo. O senhor confirma minha triste convicção. O homem que vimos, não tornaremos mais a ver, a mão que o senhor examinou tornou-se sanguinária. Ouvimos falar dele, como nos anunciará? Pois este padre pálido, sabe qual era seu nome?" "Oh, meu Deus!"
disse Desbaroles mudando de cor, receio saber. Pois o senhor sabe, era o infeliz Louis Verger. Algumas semanas depois do que acabamos de contar, Eliphas Levi conversava com um livreiro que tem por especialidade colecionar velhos livros de ciências ocultas sobre o Grimório de Honório. É agora um artigo impossível de ser encontrado, dizia o comerciante. O último que tive nas mãos cediu a um padre que ofereceu 100 francos por ele. Um jovem padre. E lembra-se qual era sua fisionomia? Oh! Perfeitamente. Mas o senhor deve conhecê-lo, pois ele contou-me tê-lo visto, e fui eu quem o indicou. Assim, não havia mais dúvida, o infeliz padre encontrara o fatal Grimório, fizera a evocação e preparara-se para o crime através de uma série de sacrilégios, pois eis no que consiste a evocação infernal, segundo o Grimório de Honório. Escolher um galo preto e dar-lhe o nome do espírito das trevas que se quer evocar. Matar o galo, reservar sua língua, o coração e a primeira pena da asa esquerda. Deixar secarem a língua e o coração e reduzi-los a pó. Não comer carne e não beber vinho nesse dia. Na terça-feira, ao nascer do dia, dizer uma missa dos anjos. Traçar sobre o altar com a pena do galo molhada em vinho consagrado assinaturas diabólicas, aquelas do lápis do Sr. Home e das hóstias ensanguentadas de Vintras. Na quarta-feira, preparar uma vela de cera amarela, levantar-se à meia-noite, e, sozinho numa igreja, começar o ofício dos mortos. Misturar a esse ofício evocações infernais. Terminar o ofício à luz de uma única vela, que será em seguida apagada, e permanecer sem luz na igreja assim profanada até o nascer do sol. Na quinta-feira, misturar a água benta ao pó da língua e do coração do galo preto, e fazer um cordeiro macho de 9 dias engolir a mistura. A mão recusa-se a escrever o resto. É um misto de práticas brutais e atentados revoltantes apropriados a matar o discernimento e a consciência. Mas para comunicar-se com o fantasma do mal absoluto, para realizar o fantasma a ponto de vê-lo e tocá-lo, não é preciso estar, necessariamente, sem consciência e sem discernimento? Aí está certamente o segredo dessa inacreditável perversidade, dessas fúrias assassinas, desse ódio doentio contra toda a ordem, toda a magistratura, toda a hierarquia, dessa fúria sobretudo contra o dogma que santifica a paz, a obediência, a doçura sob o símbolo tão comovente de uma mãe. Esse infeliz estava certo de que não morreria. O imperador, acreditava ele, seria forçado a perdoá-lo, um exílio honroso esperava-o, seu crime lhe daria uma enorme celebridade, seus devaneios seriam comprados a peso de ouro pelos livreiros. Tornar-se-ia imensamente rico, atrairia a atenção de uma grande dama e se casaria do outro lado do mar. Era com promessas semelhantes que outrora o fantasma do demônio também tentava e fazia saltar de um crime a outro Gilles de Laval, senhor de Retz. Um homem capaz de evocar o diabo, segundo os ritos do Grimório de Honório, engajou-se de tal maneira na trilha do mal que está disposto a todas as alucinações e a todas as mentiras. Assim Verger adormecia no sangue para acordar em não sei que abominável panteão, e acordou no cadafalso. Mas as aberrações da perversidade não constituem uma loucura, a execução desse miserável provou. Sabe-se que resistência desesperada ele opôs aos executores. É uma traição, dizia, não posso morrer assim. 1 hora apenas, 1 hora para escrever ao imperador. O imperador deve salvar-me. Quem, pois, o traía? Quem, pois, prometera-lhe a vida? Quem, pois, assegurara-lhe de antemão uma clemência impossível, visto que ela teria revoltado a consciência pública? Perguntai tudo isso ao Grimório de Honório. Duas coisas nessa história tão trágica relacionam-se com os fenômenos do Sr. Home, o ruído de tempestade ouvido pelo mau padre quando de suas primeiras evocações e a perturbação que o impediu de expor todo o seu pensamento na presença de Eliphas Levi. Pode-se observar também a aparição de um homem sinistro regozijando-se com um luto público e sustentando um propósito verdadeiramente infernal em meio à multidão consternada, aparição observada apenas pela estática da Salete, a tão célebre senhorita Merliere, que, não obstante ter a aparência de uma pessoa boa e respeitável, é muito exaltada e capaz talvez de agir e de falar, sem se aperceber, sob a influência de um sonambulismo ascético. Esta palavra sonambulismo traz-nos de volta ao Sr. Home, e nossos relatos não nos fizeram esquecer do que o título deste trabalho prometia a nossos leitores. Devemos dizer-lhes o que é o Sr. Home. Vamos manter nossa promessa.
O Sr. Home é um doente afetado por um sonambulismo contagioso. Isso é uma asserção. Restou-nos uma explicação e uma demonstração a dar. Essa explicação e essa demonstração, para serem completas, pediam um trabalho capaz de encher um livro. Esse livro está pronto e publicá-lo-emos brevemente. Eis seu título: A Razão dos Prodígios, ou o Diabo diante da Ciência. Por que o diabo? Porque demonstramos através de fatos o que antes de nós o Sr. Mirville incompletamente pressentira. Dizemos incompletamente porque o diabo é, para o Sr. Mirville, uma personagem fantástica, enquanto para nós é o uso abusivo de uma força natural. Um médium disse: o inferno não é um lugar, é um estado. Poderíamos acrescentar: o diabo não é nem uma pessoa nem uma força, é um vício e, por conseguinte, uma fraqueza. Voltemos por um momento ao estudo dos fenômenos. Os médiuns geralmente são seres doentes e limitados. Nada de extraordinário podem fazer diante das pessoas calmas e instruídas. É preciso estar habituado a seu contato para ver e sentir algo. Os fenômenos não são os mesmos para todos os espectadores. Assim, onde houver uma mão, o outro notará apenas um vapor esbranquiçado. As pessoas impressionáveis pelo magnetismo do Sr. Home experimentam uma espécie de mal-estar, parece-lhes que a sala gira, e têm a sensação de que a temperatura baixa-se rapidamente. Os prodígios ou os prestígios realizam-se melhor diante de um pequeno número de testemunhas escolhidas pelo próprio médium. Numa reunião de pessoas que verão os prestígios, pode encontrar-se uma que não verá absolutamente nada. Dentre as pessoas que veem, não veem todas a mesma coisa. Assim, por exemplo, numa noite, na casa da senhora B. E o médium fez aparecer o filho que essa senhora perdeu. Apenas a senhora B. Via a criança, o conde de M. Via um pequeno vapor esbranquiçado em forma de pirâmide, as outras pessoas nada viam. Todo mundo sabe que certas substâncias, o haxixe, por exemplo, entorpecem sem privar do uso da razão, e fazem ver, com uma surpreendente impressão de realidade, coisas que não existem. Grande parte dos fenômenos do Sr. Home pertencem a uma influência natural semelhante à do haxixe. Eis porque o médium quer operar apenas diante de um pequeno número de pessoas escolhidas por ele. O restante desses fenômenos deve ser atribuído ao poder magnético. Ver algo com o Sr. Home não é um indício tranquilizador para a saúde de quem vê. Aliás, mesmo que a saúde fosse excelente, essa visão revela uma perturbação passageira do aparelho nervoso em suas relações com a imaginação e com a luz. Se essa perturbação fosse frequentemente repetida, a pessoa se tornaria seriamente doente. Quem sabe quantas catalepsias, tétanos, loucuras e mortes violentas a mania das mesas girantes já produziu? Esses fenômenos tornam-se particularmente terríveis quando deles a perversidade se apodera. É então que se pode realmente afirmar a intervenção e a presença do espírito do mal. Perversidade ou fatalidade, os pretensos milagres obedecem a um desses dois poderes. Quanto às escrituras cabalísticas e às assinaturas misteriosas, diremos que se reproduzem pela intuição magnética das imagens do pensamento no fluido vital universal. Esses reflexos instintivos podem produzir-se se o verbo mágico nada tiver de arbitrário e se os signos do santuário oculto forem a expressão natural das ideias absolutas. É o que demonstramos em nosso livro. Mas, para não remetermos nossos leitores do desconhecido ao futuro, vamos antecipar 2 capítulos dessa obra inédita, um sobre o verbo cabalístico, o outro sobre os segredos da cabala, e deles tiraremos conclusões que completarão de modo satisfatório para todos a explicação que prometemos para os fenômenos do Sr. Home. Existe um poder gerador das formas, e este poder é a luz. A luz cria as formas segundo as leis das matemáticas eternas, pelo equilíbrio universal do dia e da sombra. Os signos primitivos do pensamento delineiam-se por si sós na luz, que é o instrumento material do pensamento. Deus é a alma da luz. A luz universal e infinita é para nós como o corpo de Deus. A cabala ou a alta magia é a ciência da luz. A luz corresponde-se com a vida. O reino das trevas é a morte. Todos os dogmas da verdadeira religião estão escritos na cabala em caracteres de luz numa página de sombra. A página de sombra são as crenças cegas. A luz é o grande mediador plástico. A aliança da alma com o corpo é um casamento de luz e de sombra.
A luz é o instrumento do Verbo, a escritura branca de Deus no grande livro da noite. A luz é a fonte dos pensamentos, e é nela que se deve buscar a origem de todos os dogmas religiosos. Mas só há um verdadeiro dogma, como só há uma pura luz, apenas a sombra é infinitamente variada. A luz, a sombra e sua união que é a visão dos seres, tal é o princípio analógico dos grandes dogmas da Trindade, da encarnação e da redenção. Tal é também o mistério da cruz. Eis o que nos será fácil provar pelos monumentos religiosos, pelos signos do verbo primitivo, pelos livros iniciados na Cabala, pela explicação racional, enfim, de todos os mistérios por meio das chaves da magia cabalística. Com efeito, em todos os simbolismos encontramos as ideias de antagonismo e de harmonia produzindo uma noção trinitária na concepção divina, depois a personificação mitológica dos 4 pontos cardeais do céu completa o setenário sagrado, base de todos os dogmas e de todos os ritos. Para convencermos-nos disto, bastará relermos e meditarmos sobre a sábia obra de Dupuis, que seria um grande cabalista se tivesse visto uma harmonia de verdades onde suas preocupações negativas apenas o deixaram ver um concerto de erros. Não devemos refazer aqui o seu trabalho, que todos conhecem, mas o que importa provar é que a reforma religiosa de Moisés era inteiramente cabalística, e que o cristianismo, ao instituir um dogma novo, simplesmente reaproximou-se das fontes primitivas do mosaísmo, e que o Evangelho não é mais do que um véu transparente lançado sobre os mistérios universais e naturais da iniciação oriental. Um sábio notável, mas muito pouco conhecido, M.P. Lacour, em seu livro sobre os Elohim ou deuses de Moisés, lançou nova luz sobre essa questão e encontrou nos símbolos do Egito todas as figuras alegóricas do Gênesis. Mais recentemente, um bravo pesquisador, de vasta erudição, M. Vincent, de Ione, publicou um tratado sobre a idolatria entre os antigos e os modernos, onde ergue o véu da mitologia universal. Convidamos os homens de estudos conscienciosos a lerem essas diferentes obras e nós nos concentraremos no estudo especial da Cabala entre os hebreus. Sendo o verbo, ou a palavra, segundo os iniciados nessa ciência, toda a revelação, os princípios da alta Cabala devem se encontrar reunidos nos próprios sinais que compõem o alfabeto primitivo. Ora, eis o que encontramos em todas as gramáticas hebraicas. Há uma letra principiante e universal geradora de todas as outras. Há 2 outras letras mães opostas e análogas entre si. Há 7 letras duplas. Finalmente há 12 simples que são as outras letras, lá ao todo, 22. A unidade é representada de modo relativo pelo Aleph, o ternário é figurado. O setenário. O duodenário pelas outras letras. O duodenário é o ternário multiplicado por 4, e entra também no simbolismo do setenário. Cada letra representa um número. Cada conjunto de letras uma série de números. Os números representam ideias filosóficas absolutas. As letras são hieróglifos abreviados. Deixarei fixado no primeiro comentário estas letras e também as letras mãe, as duplas e as simples para melhor compreensão. Depois retornaremos com a parte 4 finalizando este livro. Gratidão.